2h06, a reunião já está sendo gravada, tá? Depois eu disponibilizo o vídeo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou PEC de História aqui da Diretoria de Ensino, né? Eu entrei ainda quando era PCNP, depois virou PEC. Ano passado era PEC Acompanhamento de Aula, esse ano a gente tem PEC Qualidade da Aula e tem os PECs de Desenvolvimento Curricular. Eu fiquei com o Desenvolvimento Curricular da minha área, de Humanas, né? Sou formado em História. E desde o ano passado eu estou como ponto focal aqui no núcleo pedagógico, trabalhando com os grêmios, mas dando uma forcinha desde 2021, quando tinha o Felício aqui, né, que cuidava do convívio, cuidava do Grêmio também. Depois foi a Cris, a Cristiane Campos, a Vanessa também passou por essa pasta, né? Sempre dava esse auxílio e acabei ficando. Diminuíram, antes eram dois colegas, né? A gente tinha duas pessoas, hoje só tem eu, né, e um supervisor, que é o Marcelo. Ano passado era a Ana Flávia e a Margarete, que ajudaram bastante, né? Mas esse ano é só um PEC, só um supervisor. Mas vamos lá, né? Eu sei que a gente tem muitas dúvidas, principalmente em relação a esse período eleitoral. As datas que a Seduc passou, elas são bem mais enxutas comparadas com os outros anos, né? A gente conseguiu fazer o processo, a eleição em si e a posse da chapa lá em abril. Esse ano a gente vai ter que fazer tudo até o dia 31 de março. Na verdade, dia 31 de março já tem que estar com a ata da posse e os alunos indicados lá na sede, né? Desde o ano passado, a Seduc faz uma métrica também, que eles pedem que os alunos gremistas desenvolvam pelo menos uma ação, né, para impactar os alunos da escola e também preencham na sede. Antigamente era o vice-diretor que tinha esse papel de ir lá e colocar, hoje é o aluno que coloca, o vice-diretor só consegue verificar, só consegue ticar, né? A gente teve algumas escolas que fizeram certinho, algumas que não deram muito certo, né? Quando a gente trabalha com o Grêmio, a gente sabe que é um processo às vezes bem lento, né, para eles conseguirem se tornar minimamente independentes, conseguir pensar nas ações, entender qual é o funcionamento da escola para poder fazer essas propostas, né? Então é meio que uma montanha-russa, né? Às vezes está com uma equipe gremista muito boa, depois ela se desmancha, eles se formam, entra uma nova galera e precisa desse trabalho constante de formação com eles. Eu vou deixar acho que alguns apontamentos que eu tenho aí desses anos que eu estou acompanhando agora nível diretoria, né? Que eu acho que vão facilitar um pouco o trabalho de vocês aí, porque eu sei que, como vice-diretor, vocês têm muita coisa para fazer, tem muitas emergências, né, que acabam acontecendo, e não dá para sempre ter um horário para poder conversar com esses alunos. Então, a gente tem que trabalhar um pouco essa independência deles, para que não vá acontecer uma reunião, por exemplo, e eles vêm com um monte de ideias, mas eles não planejaram nada, né, não projetaram nada, e aí fica todo esse trabalho de vocês terem que desenrolar, né, essa trama de fios aí para ver se sai alguma coisa. Eu vou começar a apresentação aqui. Vou colocar ela de novo. Depois eu envio por e-mail, tá? A apresentação, posto no grupo também hoje. E aí, quando o vídeo ficar pronto, eu mando no e-mail, a apresentação e o vídeo gravado também, tá? Se vocês acharem que é, é legal passar um slide ou outro para eles, ou um trecho da minha fala, qualquer coisa do tipo, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá então, né? Então, tá eu e o Marcelo aí como ponto focal, estamos nós, na verdade, né? Essa indicação aí, PNE, né, o Plano Nacional de Educação, e o PE é o Plano Estadual de Educação, são as duas metas de trabalhar o Grêmio, trabalhar principalmente a questão democrática de direitos, né? Os planos, eles estão vencidos, precisamos de novos planos, inclusive, né? Mas a gente utiliza eles como referência ainda, e é o que dá base para a atuação do Grêmio nas escolas, né? Queria falar bem rapidamente sobre as raízes do Grêmio Estudantil e principalmente como que elas aparecem no nosso estatuto. Estatuto nosso que é baseado em resolução, tá? E aí fazer uma discussão um pouco mais aprofundada com vocês, né? Então, ó, principalmente eu tenho três questões aí, né? Quem que é o Grêmio, o que que o Grêmio é e como que faz um Grêmio, né? Então, o Grêmio Estudantil, ele sempre é instituído por Assembleia Geral. A gente passou já das Assembleia Geral, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? E o Grêmio Estudantil, na verdade, eles são todos os estudantes. A gente tinha essa confusão de nomes, eu era professor, né? Para mim era tudo, eu falei, esse aluno aqui é gremista, como a se referir ao aluno que era eleito pela chapa, né? Na verdade, a eleição que a gente faz aqui é a eleição para coordenação do Grêmio Estudantil, porque para ser gremista basta ser aluno.
Assim, quando a gente estava lá na faculdade, não sei se alguém participou aí de diretor acadêmico, centro acadêmico, né? Você fazendo parte, você sendo aluno, você já faz parte. Agora, a representação ela é feita através sempre de eleição, tá? O que é o Grêmio, né? O Grêmio é uma entidade autônoma e representativa dos interesses dos estudantes da educação básica, com finalidades educacionais, culturais, políticas, cívicas, esportivas e sociais, e tem como função defender o interesse e as necessidades dos coletivos, né? Dos alunos, tá? Às vezes a gente vê uma certa tentativa de instrumentalização do Grêmio, tá? Digo isso por vários âmbitos, assim, e a gente tem que lembrar que eles têm uma visão única e exclusiva, que é a visão de aluno da escola, e que muitas vezes eles enxergam alguns problemas que a gente, como professor, vice, diretor, seja lá como for, a gente não consegue enxergar, primeiro porque a gente já não é mais aluno e o nosso foco está em outras áreas. O meu foco como professor é ir lá e dar uma boa aula, fazer avaliação, fazer um monte de coisa, né? Agora é quando eu não sou aluno, eu não estou sentado ali, eu não estou vendo quais são os problemas que me atingem como aluno, é importante que eu tenha essa representação gremista para poder sentar, conversar, negociar, ter outros pontos de vista para que a gente consiga realmente fazer uma escola em um lugar um pouquinho, como eu sempre falo para eles, né, um pouquinho mais aprazível para se estar, né? Eles passam principalmente muito tempo na escola, né? E como que faz o Grêmio, né? A gente pegou lá, ó, do nosso estatuto, né? Para atingir suas finalidades, o Grêmio Estudantil poderá promover ações de área social, cultural, desportiva, educacional, política e de comunicação por meio da organização de campanhas, eventos, cursos, debates, palestras, campeonatos, entre outros. Geralmente, os grêmios eles têm uma ação um pouco mais limitada, assim, né? Quando a gente levanta as ações. Os interclasses sempre acontecem, acho que eles são importantes, eles devem acontecer, né? Nenhuma crítica em relação a isso. Na minha época, quando eu estava na escola, o Grêmio também colocava música no intervalo. Hoje em dia é algo que já não se vê mais, né? Agora que os celulares são proibidos, talvez eles comecem a pedir de novo essa questão de colocar música no intervalo, mas o celular estava criando uma experiência muito individualizada, vamos dizer assim, né? É, mas o campo de ação que esses alunos têm, ele é muito grande. É muito comum ir conversar com eles assim, né? Tipo, o que vocês pretendem fazer e tal, tal, tal. E geralmente acaba indo para esses dois lados aí, né? De fazer um evento, de fazer uma gincana, de fazer um interclasse. E fica meio que por aí, tá? Isso eu tô falando no geral, mas temos grêmios excelentes, tá? Principalmente no ano passado, teve uma molecada que fez junto com os vice-diretores, fez um trabalho muito interessante. Então, uma parte do nosso trabalho, querendo ou não, principalmente nas primeiras reuniões, quando vocês forem ter com eles, né? Dentro do processo eleitoral, para quem está querendo se eleger, principalmente depois de eleito, é demonstrar para eles o que, que é possível fazer. Que eles, assim, eles ficam muito empolgados de fazer a eleição é o máximo, né? Eles ficam super empolgados, rola votação, faz vídeo, divulga, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eles são eleitos, aí a gente começa a ter que cumprir os nossos calendários, tem que fazer a reunião de nenhum na escola, que é com os alunos e os vices. Então, às vezes, eles chegam com várias ideias, mas sem noção nenhuma de como montar esse projeto, né? Sem noção de como que é o calendário escolar, falar assim, olha, não posso fazer no tal dia, porque tem prova paulista, tem isso, tem aquilo, né? E aí é meio que eles recebem um banho de água fria, né? Nesse sentido, porque eles percebem que a escola é algo muito maior do que só a sala de aula que eles têm ali, né? E principalmente a secretaria, ela às vezes pega umas peças na gente, né? Geralmente a gente tem algumas coisas de urgência para poder resolver e por aí vai, né? A escola é um organismo muito vivo, né? Extremamente vivo, diga-se de passagem, né? Então exige um pouco de paciência da gente para poder trabalhar um pouco com esse ímpeto deles, né? De que o adolescente ele realmente quer as coisas para ontem, né? Ele acha, vamos ali, a gente junta e tal, e não é. Uma das funções que eu tenho que fazer a N2 é justamente trabalhar com essa questão de como montar um projeto, e eu quero pegar projetos dos anos anteriores para mostrar para eles o que, que é possível fazer, né? E também fazer essa orientação para eles, olha, não é para você chegar na reunião de N1 lá com seu vice-diretor com um monte de ideia e nada rascunhado e nada pensado. Não, vocês têm que discutir entre vocês, gremistas, primeiro, e já chegar com uma proposta um pouquinho mais concreta para que seu vice-diretor possa te ajudar. Que eu cansei de ver vice-diretor, coitado, ele ia lá na boa vontade e os alunos ficavam discutindo entre eles, e depois lavava roupa suja e não sei o que, tal, tal, tal. E as ações do Grêmio em si, elas acabavam ficando perdidas, né? Então, né, o Grêmio, ele é essa organização discente, é de alunos, né?
Ela tem esse formato de associação, de agremiação, né? Todo estudante, como eu falei, ele é o estudante gremista, mas a gente faz a eleição aqui para os coordenadores, para os representantes desses estudantes. E essa é uma tecla que a gente tem que bater muito para eles. Olha, fulano, você é aqui do Grêmio, né? Você que é coordenador do Grêmio foi eleito, você representa a escola inteira, você não representa só a sua série, só o seu segmento, só o seu período, né? Se for pensar em desenvolver ações, tem que pensar nos 3 turnos, se for uma escola parcial, por exemplo, ou se for uma PEI de 7 horas e tal, né? Eu tenho que pensar em ações que, claro, para segmentos diferentes, posso ter uma abordagem diferente, mas que atinja o maior número de alunos dentro da escola. Às vezes a gente tem muito aluno do ensino médio, e eles ficam assim, meio paralisados. Ah, como que eu vou fazer uma ação pessoal fundamental? Eu falo, olha, você pode conversar com eles, né? Principalmente com os líderes de turma e os representantes, né? Você pode colher informação através de formulários, pode diretamente conversar com essa molecada, chamar eles para participar da reunião. A ideia é que o Grêmio não faça as coisas sozinho, que ele ouça esses alunos, né? Que principalmente ele convide esses alunos para participar e desenvolver essas ações. Principalmente porque a gente tem uma indicação de diminuição das chapas esse ano para poder fazer esse ajuste para o novo estatuto que está para sair, né? Já falo um pouquinho mais para frente sobre essa questão do número das vagas, né? Mas basicamente aí então, né? Fortalecer o Grêmio, fortalecer essas ações gremistas, né? Traz principalmente uma prática mesmo coletiva. Eles vão entender que democracia não é uma coisa fácil. Democracia é difícil ter que ouvir os outros, ter que ouvir crítica, ter que ouvir ser cobrado também, né? De ter que desenvolver essas ações, ter certas responsabilidades e principalmente aos pouquinhos, né? Isso é muito claro nos grêmios que funcionam, até nos que têm muitas dificuldades, né? Que eles começam a ter uma visão mais global sobre o que é uma escola. Eles saem daquela visão ali fechadinha da sala deles, daquela visão, às vezes, bastante limitada do qual é o trabalho da gestão. Eles começam a entender como uma escola funciona, né? E eu sempre brinco com eles, eu falo assim, pessoal, se candidatem e tal. Se você teve um Grêmio bom na sua escola, então se candidate para manter esse trabalho legal. Se você acha que eles não fizeram um trabalho legal, foi muito ruim, se candidata para você ter essa oportunidade de ir lá e fazer a diferença, então, né? O que não. O que não dá para fazer é só ficar reclamando, né? E não fazer parte do processo. Esse print aqui eu peguei do ano passado e vamos falar um pouquinho então dessas mudanças desse ano especificamente, né? Quando a gente olha lá o artigo 12, né, 12, 21 do nosso estatuto atual, ele fala que eu posso montar aí uma chapa gremista, né? De 8 a 21 membros. Então, escolas muito grandes chegavam a ter 21 membros, né? Eu mandei um e-mail com essa orientação para vocês. Chapa apenas com 8 membros. Por quê? Porque a gente está com essa mudança dentro desse estatuto. Ele não está disponível ainda. A gente está esperando o pessoal da Seduc fazer essa publicação. E nele vai ter essa exigência de apenas 8 alunos, né? Então, com essa indicação, eu não saio do que está dizendo o estatuto, porque ele fala, na verdade, está aqui 8, mas é a partir de 7 que eu preciso ter. No mínimo 7, no máximo 21. Então, a gente fecha com 8 cargos. Geralmente, a gente tem lá um coordenador gremista desportivo e um suplente. Então, a gente suprime os suplentes. Eu sei que é algo um pouco complexo, né? Principalmente pensando em escolas muito grandes, mas a discussão uma coisa que os próprios alunos falaram para a equipe da Seduc quando a gente teve o processo de escolha foi justamente dessa chapa muito grande e conforme o ano vai passando, esses alunos saem e assim, o grupo que fica e consegue realizar todas as atividades, as tarefas propostas, acaba sendo nessa média de 8 alunos mesmo, né? Então, a gente vai ficar com esse número de 8 alunos por chapa, tá? E a Comissão de Direitos Humanos? A gente teve uma discussão muito acalorada no ano passado, quando teve uma formação específica do Grêmio, porque estava representante das 91 diretorias e tinha gente falando assim, não, tem que acabar com a chapa de direitos humanos. Outras falaram assim, não, tem que continuar, tem que melhorar a chapa. Ah, não, tem que tirar essa Comissão de Direitos Humanos e colocar um cargo dentro do Grêmio, tal. Então eles fizeram essas escutas, né, compilaram tudo isso. A gente ainda não tem uma diretriz específica para a chapa de direitos humanos, tá certo? Então não se preocupem com ela agora dentro desse processo eleitoral, tá? Se preocupem apenas com o processo eleitoral da coordenação gremista.
quando sai o estatuto, sai todas as novas diretrizes, né? Aquilo que realmente mudou mesmo. A gente faz uma outra reunião, conversa, vê as possibilidades, né? Mas eu circulei essas duas coisas aqui porque são as coisas que mais mudaram, tá? Mas basicamente a gente vai acabar continuando, vai fazer o mesmo processo do ano passado, só que com um tempo bem mais curto, tá certo? Falar rapidinho aqui das esferas de diálogo que a gente tem, tá? Para vocês aí na escola, basicamente, é só N1, as outras irão acontecer, né, a nível de diretoria, ou a nível de polo, ou a nível estadual, tá? Mas dentro da primeira esfera de diálogo que eu tenho, tá a Assembleia Geral. A gente até discutiu com o pessoal da Seduc no ano passado, porque a gente tinha um entendimento assim que não era necessário que todas as escolas fizessem Assembleia Geral. E eles passaram para a gente e falou, não, Thiago, é necessário que todas as escolas façam sim uma Assembleia Geral. E a gente perguntou, pô, mas às vezes eu tenho dificuldade de juntar uma quantidade muito grande de alunos, sem ter uma pauta assim, às vezes muito fechada, tal, né? Principalmente no começo de ano que tem muita coisa nova quando eu tenho aluno ingressante, né, do sexto, do primeiro ano. Dá para fazer por representante de sala, por exemplo, fazer essa discussão? Não, assembleia é assembleia, né? Senão, se eu fosse fazer indiretamente, eu não posso chamar o nome de assembleia. E lá no estatuto, né, tá aqui a resolução, né, essa resolução número 18 de 2022, eu preciso mesmo realizar uma assembleia. Qual é o papel dessa assembleia, principalmente, né? Ela acontece 2 vezes por ano, agora no comecinho, para a gente começar o nosso processo eleitoral, e depois no segundo semestre. Como toda e boa assembleia, eu preciso convocar por edital, onde eu coloco a data, o horário, a pauta, e eu tenho que divulgar com no mínimo de 48 horas, tá? Todo Pelo menos toda agremiação, toda a representação legislativa que eu conheço, que eu fiz parte, trabalha com esse mesmo formato, né? Pode ser Câmara de Vereadores, pode ser conselho, eu sou do Conselho Municipal do Patrimônio aqui de Jundiaí, Conselho de Educação, né? Não só daqui, mas como de outras cidades também. Esses 3 pontos, eles são os pontos básicos, né? Então, o que eu faço? Qual que é a minha pauta para essa ideia? Eu sei que alguma galera já fez, já, né? Mas quem ainda não fez, né? Precisa fazer e aqui tem as competências, né? E o que eu coloco nessa pauta? Primeiro, a aprovação do Estatuto e Constituição do Grêmio Estudantil. Geralmente, o Estatuto a gente usa a própria resolução. Eu posso fazer modificações nessa resolução, posso propor modificações nessa resolução, tá certo? Mas aí fica a cargo muito de cada escola mesmo. Para dar um exemplo para vocês, fazendo reunião aí com vários polos, com várias turmas, né? O pessoal que tem escola muito pequena reclamou, né? Falou assim: olha, é difícil fazer por chapa porque a minha escola tem pouco alunos, tem só um segmento, é só médio às vezes, ou só fundamental. A gente tem o caso da escola do Pedro Leite, que é uma escola que eu acompanho, né? Que tem 4 salas apenas e tal. E aí eles modificaram, não, no caso para eles não modificaram mais de uma outra diretoria, eles acabaram modificando, porque era uma escola pequenininha, tinha, sei lá, coisa de 120 alunos. Em vez de fazer por chapa, eles fizeram por cargo. Então, em vez de eu eleger uma chapa inteira, eu elegia as pessoas por cargo. Já que eles também reclamavam que às vezes eles montavam a chapa e a galera não dava continuidade no trabalho e tinha que ficar substituindo diretamente, então eles preferiram fazer, por exemplo, por cargo, tá? Então, eu posso dar uma boa lida e posso sim propor algumas mudanças, e aí na Assembleia eu apresento as mudanças que eu quero fazer, ou se eu não quiser fazer mudanças, é só se aprova ou se não aprova, né? Assembleia Geral também é onde eu apresento, onde eu faço, né, na verdade, a escolha e a eleição dos coordenadores da comissão eleitoral. Esse ano a gente teve uma mudança também. Geralmente o estatuto, né, pedia para ter no mínimo 6 membros da comissão eleitoral, né? E o pessoal da CEDUC passou para a gente fazer com 5 membros, tá? 3 alunos, um professor paraninfo, que também é apontado aí na Assembleia Geral, e o próprio vice-diretor, tá? A comissão eleitoral fica responsável por publicar o edital, por montar o sistema de votação, se vocês vão usar o Google Forms, tem muita escola aí que consegue, às vezes, utilizar urna eletrônica, por exemplo, né? Vai depender muito dos cartórios, aí tem cartório que o pessoal é bem solícito, alguns dos cartórios nem tanto, né? Eles não emprestam equipamento nem nada do tipo, né? Precisa algo meio sensível, vamos dizer assim.
né? E também pela apuração dos votos, né? Essa contagem de votos, ver se está tudo certinho, e essa publicação da chapa, dos votos totais, da chapa que vai ser vencedora e tudo mais, né? E também se dentro da Assembleia Geral eu tenho essa questão de receber denúncias, de fazer uma suspensão, uma destituição dos coordenadores do Grêmio, como por exemplo, eu estou lá no segundo semestre, faço a segunda assembleia e aí aparece a denúncia de que aluno X, Y, Z não está cumprindo com as ações, não participa das reuniões, eu posso utilizar da assembleia ou devo utilizar da assembleia para fazer a destituição desse aluno, né? Para casos assim, não precisa ser só na assembleia, tá? Eu tenho lá dentro da resolução, muita gente perguntou para mim, eu tenho um aluno que não participa mais, eu posso substituir? Pode substituir, mas eu tenho que fazer todo o processo, tem que fazer a ata. Se a pessoa desistiu, ela tem que assinar lá que ela desistiu, que ela não quer participar mais. Se o camarada não quer assinar, eu tenho que chamar os representantes de sala ou os líderes de turma, fazer uma reunião e para substituir esse aluno que desistiu, eu posso fazer uma eleição indireta, tá? Posso juntar meus líderes de turma e meus alunos representantes de sala. Se tiver lá um ou dois nomes, eu faço uma eleição indireta e também faço uma nova ata e depois aponto esse aluno lá na sede. Tá? Eu vi alguns grêmios que trocavam entre si lá, né? Saiu fulano, entrou fulano, mas eles não produziam a documentação necessária depois, tá certo? Então, como que eles participam dessas deliberações aí, né? Todo mundo tem direito de manifestação e direito a voto, que é uma coisa um pouco complicada. Se for votar, é, eu sei que varia muito de escola para escola. Tem escola que dentro de um segmento eu posso fazer por maioria de votos. Galera, levanta a mão quem é a favor, levanta a mão quem é contra. Agora, dependendo do tema, eu vou precisar colher esses votos, né? Eu sempre falo, a melhor maneira de colher votos é através de formulário, mas esse ano eles não estão podendo utilizar os celulares, né? Então, um jeitinho mais simples e mais arcaico é passar a listinha e lá na listinha ele vai colocar o nome dele e vai colocar se é a favor ou se é contra, tá? Para coisas mais gerais, né? Olha, pessoal, esse daqui é o estatuto. Geralmente eles não fazem muito questionamento, eles querem só saber como que é o processo. Dá para fazer por maioria mesmo, né? Sem precisar colher voto número a número, por exemplo, que ia fazer esse processo ficar muito lento. Mas dependendo do que for o tema, sei lá, por exemplo, no segundo semestre, a Assembleia está votando para destituir, sei lá, o coordenador geral do Grêmio, né? Aí precisa contar votos certinho para poder lavrar a ata, né? E fazer essa destituição desse aluno, por exemplo, certo? Representantes de outros segmentos podem participar, né? Então, professores podem participar, funcionários, pessoal que é técnico administrativo, mas eles não podem votar, né? Só vota quem é estudante, tá certo? Assim como a gente tem o conselho de escola, qualquer pessoa pode participar do conselho de escola, mas só vota quem faz parte ali do corpo escolar e quem foi eleito, né? E eu tenho um quórum mínimo, né, para poder fazer essas assembleias. Essa questão de quórum mínimo na época da faculdade era um negócio meio complicado, né? Mas as assembleias, elas precisam pelo menos ter um quarto de todos os alunos com direito a voto. Quando eu tô com uma PEI de 9 horas, é um pouco mais tranquilo, porque eu faço uma assembleia só e chamo todos os meus alunos. Quando eu vou para PEI de 7 horas já é complicado, porque eu preciso fazer duas assembleias, né? Uma em cada período. Quando eu estou numa escola parcial de 3 períodos, eu vou precisar fazer 3 assembleias, 3 reuniões. É bem cansativo, mas esse é o rito que a gente precisa observar, né? Tem, por exemplo, escolas como a que eu acompanho, que é o Chiledor, né? Eles têm uma PEI de 7, fundamental médio, e também tem o médio regular à noite. Como os horários batem, eles podem fazer uma assembleia só, tá? Eu sei que às vezes parece inviável fazer, parar e movimentar todo esse número de alunos, mas que foi como eu falei para vocês, né? Conversando com a equipe da Seduc, eles falaram para a gente não fazer nada de forma indireta, tá certo? É um exercício de cidadania mesmo, mas também de muita paciência de conseguir reunir um número muito grande de alunos e falar no microfone, tal, 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 né? Eu acho que é importante, assim, mais do que só chamar a assembleia, é deixar bem claro para eles antes o que vai ser a assembleia, para não chegar lá e juntar um monte de criança, eles não saberem o que é, e aí você precisa falar, e aí você não consegue, e é muito barulho, e vira uma muvuca, né? E principalmente, pessoal, utilizar os alunos que são gremistas, né? Eu sempre falo, ó, os alunos, geralmente eles eram eleitos em março, ó,
o mandato deles não acabou. A não ser o aluno que se formou lá no terceiro ano ou do nono ano, quando não tem ensino médio, vocês precisam chamar esses alunos para poder montar essa pauta, para poder fazer essa assembleia, para poder ajudar, né? Não ficar só na costa de vocês, vice-diretores. Eu sei que tem escola que tem Grêmio que é legal, beleza, alguns vão ser mais difíceis ou não estão atuantes, né? Eles esquecem que eles são alunos gremistas, mas faça esse chamado, tá? Principalmente para quem ainda não fez a Assembleia Geral, chama a chapa do Grêmio anterior para poder participar e organizar. Não faça esse trabalho sozinhos, porque é muito aluno, é muita criança e a gente precisa de ajuda, né? E os alunos eleitos no mandato anterior, eles têm essa função, tá certo? Então tem que ter pelo menos um quarto ali dos estudantes. Se eu não tiver, eu faço uma segunda convocação, né? E aí, quando eu vou fazer qualquer tipo de deliberação muito importante, por exemplo, essa de mudar o estatuto para não ser mais por chapa e ser por cargo. Aí eu preciso ter 2/3 dos votos presentes para poder fazer essas modificações maiores. É assim que funciona uma Câmara Municipal, é assim que funciona no Senado, é assim que funciona na Câmara dos Deputados, né? Quando tem essas pautas mais estruturais, né, mais importantes, eu preciso ter a maioria absoluta, né, e não só apenas a maioria simples, como a gente fala, que é o 50+1, né, o que prevê a nossa resolução também. Então, ó, comissão eleitoral, que vocês precisam montar aí. 5 integrantes, tá? 3 estudantes, um representante de gestão escolar, que é o professor Paraninfo, que eu posso escolher lá na Assembleia também, apresentar ou deixar a molecada votar. E o que é o professor, né? E o vice-diretor, caso tenha vice-diretor. Tem escola que está sem vice, tem bastante escola que está sem coordenador, mas caso não tenha o vice ou o vice tiver de férias, aí a gente pede para, né, no princípio aí da corresponsabilidade para que outra pessoa da gestão possa assumir. Outro vice que não tenha pasta, ou se tiver sem vice mesmo, coordenação ou o diretor assumir esse papel aí de montar a comissão eleitoral, tá? Montou a comissão eleitoral, vocês vão divulgar o edital. Tem um modelinho aqui, eu já abro o modelinho digital para vocês darem uma olhada, mas é super simples, né? E dentro desse edital, vocês vão colocar lá que as chapas precisam ser compostas por 8 estudantes, tá? Então, tem os mesmos cargos que eu já trabalhava nos anos anteriores, só que esses cargos não estão duplicados para poder fechar esse número de 8, que foi a recomendação que a equipe técnica da SEDUC passou, para a gente ficar em conformidade com o novo estatuto que está vindo. Eu acho um pouco difícil trabalhar, né, com o antigo, mas já se projetando para o novo. Mas como eles fizeram um trabalho de escuta muito grande, né, com os nossos alunos representantes de polo, no nosso caso aqui é a Letícia do Armando Dias, né, que é a nossa representante. Eu chamei ela para participar da reunião, mas ela está trabalhando, então ela começou a trabalhar esse ano, ela não pôde participar, infelizmente, né? É, mas eles escutaram os estudantes, conversaram por polo. A gente fez uma reunião aqui, uma N3, né, onde só os estudantes conversaram. Os estudantes somos do Polo 11 aqui, somos 5 diretorias de ensino, né? Eles fizeram essa escuta e tudo mais. Então, para não se perder esse trabalho, para não jogar esse trabalho para mais um ano lá para frente, eles estão fazendo esse movimento aí, né, de pedir para fazer algumas adequações frente ao estatuto que a gente tem agora, mas sem ferir esse estatuto. A gente não está fazendo nada que não esteja previsto lá, tá certo? Para se preparar para esse novo estatuto que está para vir. Eles falaram que sai logo, a gente só pode ficar no aguardo, né? Então, dos outros cargos, sempre um coordenador geral e um vice-coordenador. Coordenador de Relações Sociais, a gente coloca CMSP aqui, mas não tem mais CMSP, né? Tá indo embora. E do Conviva. Coordenador de eventos, comunicação, esportivo, cultural e também de finanças, tá? São esses os cargos. Vou mandar toda a documentação, fica tranquilo. Tudo que tiver aqui eu mando tanto por e-mail para as escolas, mando a gravação da reunião também, e mando também no grupo lá do WhatsApp do Conviva Grêmio 2025. Quem não tiver, depois eu faço, depois eu incluo, tá? Quais são os movimentos que eu preciso fazer na escola, né, obrigatoriamente dentro do estatuto, é aquilo que a SEDUC pede para mim? N1, tá? Eu preciso fazer sempre a N1, que é a reunião mensal com o Grêmio. Mas lembrando que eu falei para vocês, a chapa foi eleita
Vocês precisam conversar com esses alunos. A comissão eleitoral eu posso fazer por eleição lá na Assembleia, o colega perguntando aqui, ou eu posso fazer indicação, tá? Não necessariamente tem que ser eleito os estudantes, tá? Às vezes você não tem líder de turma ou representante de turma que queira participar, então você pode fazer essa indicação direto também, tá certo? É mais legal fazer na Assembleia, tá bom? Se der para ser mais transparente possível, se der para ter a participação dos alunos e também aumentar um pouquinho essa pauta, senão o vice-diretor pode fazer essa indicação direta, tá certo? Mas voltando aqui a N1, né? É importante conversar com esses alunos assim, olha, a gente vai ter uma reunião mensal, né? Vocês da chapa e eu aqui, vice-diretor. Vocês têm que vir aqui com os temas discutidos entre vocês, com consenso entre vocês, para a gente poder ver o que a gente consegue fazer. Se vocês não fizerem isso, ou mesmo fazendo isso, o que geralmente acaba acontecendo? É, Eles chegam com um monte de ideia que eles não discutiram entre eles. Você, como vice-diretor, tem que ficar colocando ordem ali nas ideias, no pensamento deles e tudo mais. E essa reunião, muitas vezes, ela acaba ficando muito infrutífera, tá? Eu vi aluno reclamando disso e também vice-diretor também fazendo essa queixa. Perguntaram da comissão eleitoral de novo. Sim, só 3 alunos, tá? Uma comissão bem enxuta, tá certo? Não é por segmento, tá? A comissão eleitoral é do processo eleitoral, não por segmento, tá bom? Já que o processo eleitoral é para escola inteira, tá? Então, essa molecada precisa se reunir. A maior dificuldade que eu tinha assim, quando eu conversava com eles assim, perguntava, vocês estão se reunindo? Ah, não, porque não dá, porque fulano trabalha, porque fulano isso, porque fulano mudou de horário, não sei o quê. Tem que falar para eles, olha, nem sempre você vai conseguir fazer uma reunião com todos os integrantes. É normal, inclusive, né? Você pega aí os nossos representantes do legislativo, raramente você consegue encontrar todo mundo lá, a não ser que seja uma pauta específica que é do interesse deles. Mas muitos deputados, senadores, vereadores, deputados federais, estaduais faltam. O importante é que eu tenha a maioria e que essa pessoa esteja informada, né? Eu sempre falo para eles, pô, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Discord, eles adoram usar o Discord. Dá para fazer reunião remota, dá para fazer reunião em outros horários. O que você escrever no WhatsApp lá não vai apagar, né? Mas eu preciso fazer a reunião. Olha, eu tenho 8 membros, a reunião vai acontecer com 5. 3 não vão participar por N motivos, não vão participar, né? Eles vão ser informados depois, eles conversam depois, mas eu preciso, né? A gente precisa deixar bem claro para eles que eles, como estudantes, têm que se reunir entre eles uma vez por mês, que é o mínimo, e uma vez por mês com vocês, mas que é para as ideias já estarem um pouquinho mais maduras, que é para eles já terem procurado alternativas, terem utilizado a internet, terem conversado com outros grêmios, seja lá como for, para não vir só com um monte de ideia super legal, mas que a gente tem essa dificuldade de trazer para ação, né? Porque eles não discutiram nada antes, né? Não sabe nem quem vai fazer o quê, qual é o material, qual é a data, nem nada do tipo, né? É um processo formativo mesmo que a gente vai fazendo devagarzinho com eles, né? É, Geralmente, a Seduc manda também alguns temas sugeridos. Os temas da Seduc, desde o ano passado, eles são um pouco mais batidos, né? São temas para desenvolver ações para trabalhar a questão da presença, né? Ou diminuir as ausências, né? A gente teve a campanha no final do ano que aí a gente conseguiu um prêmio, né? Que foi a caixa de som que o pessoal do Marcos Alexandre Sodré ganhou, que era para chamar para o Provão Paulista e tudo mais, né? Mas assim, tem essas ações da Seduc, eu vou passar diretamente para vocês por e-mail, passo para os alunos também, né? A gente monta um grupinho ali só com os coordenadores Ele mandou gremistas e coordenador para geral. mim do Grêmio agora. E, É, por favor, tem alguém com o microfone aberto? Show. Posso mutar todo mundo aqui, só para não vazar? Depois a gente vai ter um tempinho para a gente poder conversar e ouvir um pouquinho das angústias de vocês também, porque eu sei que não é um trabalho muito simples. Eu fui professor aí, que cuidava do Grêmio por um bom tempo lá no Odilon, né? Eu sei que a gente tem algumas dificuldades, né? Mas vem essas propostas aí da Seduc também e tal, mas elas também não são nada fantásticas, assim, são coisas até relativamente simples, né? Então, levar para eles que eles têm que levantar sugestões, têm que pensar em práticas,
né? E que principalmente, né, tá aqui, definindo o representante que levará o assunto a N2, né? O que é a N2? A N2 é a reunião que a gente faz a nível de diretoria, tá? Infelizmente, ano passado e ano retrasado, a gente não conseguiu fazer nenhum tipo de reunião presencial por a questão do transporte, né? Juntei o ônibus aí para buscar todo mundo, né? Das agora 71 escolas num ambiente só. É um pedido que a gente fez, né? A gente fez junto dirigente, o pessoal da equipe do Grêmio de São Paulo, quando teve encontro de dirigentes, eles também reforçaram com os dirigentes, né? Esse ano o Miguel ele tá o Miguel, para quem não conhece, é o PEC de Educação Física que cuida do GESP, né? O GESP ele acaba utilizando a maior parte do nosso transporte, porque são várias etapas, né? Até chegar lá nas finais em Santos, né? Então, usa-se muito do transporte, muito do kit lanche e tal. Não posso prometer nada, mas espero que esse ano a gente consiga fazer pelo menos uma reunião presencial. No ano passado a gente fez 3 N2, todas foram online, né, junto com a molecada do Grêmio direto, né. Deu para discutir muita coisa, né? Eu falo assim, a gente fez porque eu não faço as reuniões sozinhos, né? Depois que a gente tem a eleição do nosso representante da diretoria, que no ano passado, né, e continua esse ano, foi a Letícia, aluna lá do Armando Dias, né? Depois da primeira reunião, a segunda, a gente já estava fazendo pauta junto, ela falava mais, apresentava mais. Foi um trabalho bem legal que a gente fez no ano passado, pena que ele ficou só aqui no virtual, né? E também nessas reuniões de N1, né? Fiz lá a reunião de N1, vou fazer uma atividade aqui, sei lá, de engajamento de presença. É, o, eu tenho que escolher um aluno gremista para poder fazer a ata. Todas as reuniões do Grêmio tem que ter ata, tá? A N1, tá bom? Não as reuniões que eles fazem exatamente entre eles, mas com vocês, vice-diretores, tem que ter ata. Coloque esses alunos para fazer ata, né? Não quero ver vice-diretor fazendo ata de Grêmio. Você pode mostrar um modelinho para eles lá. Fala, minha galera, a ata é simples, né? Você registra aqui o que foi discutido, né? Não precisa colocar tantos pormenores. Todo mundo assina e essa ata depois tem que ser colocada na SEDUC, né? Assim também como cadastrar as próprias ações que forem sendo feitas conforme o tempo vai passando. Teve muita escola que, assim, no ano passado fez a ata de posse certinho, né? Colocou edital, colocou toda essa documentação, mas depois os alunos não deram continuidade, né? E, assim, o único jeito da SEDUC monitorar as ações gremistas é através da sede. Então, tinha escola que estava fazendo bastante coisa, que eu sabia que estava fazendo, mas ela não cadastrava e depois vinha a equipe da SEDUC cobrando a gente, né? Falou, pô, Thiago, você que tá aí de Jundiaí, as ações gremistas elas estão muito baixas, está acontecendo, os Grêmios não estão fazendo. Aí eu dar uma olhada lá e conversar com o mercado do Grêmio, eles fizeram um monte de coisa, mas essa parte de registro é uma parte que infelizmente a gente peca muito ainda. Então, toda reunião, assim como tem N2 aqui, né, precisa ter ata, e principalmente eu preciso registrar essas ações gremistas na sede, tem um espaço específico para os alunos colocarem, tá? A reunião de N2, ela é esse nível de diretoria que eu estava falando para vocês, que a gente faz online. Espero conseguir fazer uma presencial ou fazer por polo e juntando as escolas que são um pouco mais próximas e tal, né? Apesar de a gente ter essa dificuldade com transporte aí. Posso falar para vocês que foi muito legal trabalhar com a N2 ano passado. Eu lembro que teve, acho que foi a segunda N2 que a gente fez, e vieram com um questionamento assim, foi bem legal, né? Os alunos. Ai, não lembro se era do Rafael de Oliveira agora, do Rafael Mauro. Infelizmente, eu sei que são escolas separadas geograficamente bem hoje, mas às vezes eu confundo o nome. Eu lembro que eles falaram assim, pô, a gente queria fazer aqui o nosso interclasse, mas a gente queria de alguma maneira incluir os alunos que são PCD. A gente tem aluno do PCD aqui que gostaria de participar, mas eles ficam meio excluídos. E aí um aluno lá da Elza Faca, né, um gremista da Elza Faca, falou, pô, a gente fez o vôlei adaptado aqui sentado, a gente conversou com o professor, ele trouxe as regras, e aí acabou que todo mundo, uma boa parte dos alunos não era PCD, mas eles jogaram sentado, e eles gostaram da experiência de conseguir ter, ou vivenciar, pelo menos, né, que fosse por um pouco de tempo, né, uma condição parecida com os dos colegas e tal, onde todo mundo estava basicamente no mesmo nível, né. Eu sei que, se não me engano, é do Rafael de Oliveira, era o Moroni, né? Ele fez na escola dele também, que era super gente boa. E eu lembro que no final, assim, do mês, 7 escolas tinham trabalhado com vôlei adaptado, né? Foi da discussão que a gente teve aqui. Teve aluno que não falou nada, só ficou ali escutando e tal.
mas ele ouviu a ideia, achou legal, anotou e depois eles acabaram fazendo e tal, e foi bem interessante. Foi um espaço para troca, assim, a gente tem uma pauta, a pauta sempre é relativamente curta, não deixa a pauta muito grande, que eu falo muito, né? Deixa um espaço para que eles se manifestem no comecinho, para que eles possam falar alguma coisa que eles queiram e tal. Muita escola me cobrava, Thiago, quando você vai vir aqui na nossa escola e tal, infelizmente não consegui ir em todas as escolas que eu queria, né? Por estar acompanhando mais 7 escolas aí, né? Como estava como pack de acompanhamento, né? Mas foi um espaço de comunicação bem interessante. Eu espero manter ele com a mesma força aí. As reuniões de N3, né? Vocês também não precisam se preocupar. Na N2, assim, é só repassar a informação para os grêmios, tá? Sempre vai por e-mail, numerado para vocês, dia tal, a gente vai ter reunião. A gente sempre tentou fazer com horários diversos, né? Uma reunião a gente faz de manhã, outra reunião a gente faz à tarde, né? Para não atrapalhar muito aí o calendário da escola. A gente sempre observa o calendário da escola também, para não marcar em dias de ações externas aí ou muito grandes, né? A reunião N3, aí só participam os alunos representantes da diretoria, que é uma segunda eleição que a gente vai fazer depois, né? Nesse caso, era a Letícia e nossa, o Fábio, do Getúlio. Era engraçado que eram dois alunos do nono ano, né? Quando a Letícia não podia participar, o Fábio participava e tal, né? Essa reunião N3 é do nosso polo, que é o Polo 11, que tem as duas diretorias de Campinas, tem o pessoal de Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Bragança e tal. Eles, meio que assim, é escalonado, né? N1, N2, N3. E as reuniões de N4 é uma reunião com o pessoal da SEDUC, com a equipe da SEDUC, o Nicolas e a Pamela, que são os professores lá responsáveis pelo Grêmio, né? O Nicolas, na verdade, ele não é professor, ele é ex-aluno gremista. Hoje ele é estudante de Relações Internacionais, mas ele trabalha na SEDUC cuidando especificamente do Grêmio, né? E essas reuniões geralmente acontecem entre os nossos representantes de polo e o pessoal da SEDUC. Eu nem participo dessas reuniões. Eu dou uma olhada na pauta depois, e tal, pergunto para eles se eles precisam de alguma ajuda, mas geralmente é uma reunião articulada diretamente com a equipe da Seduc e tal, foi bem legal. No ano passado, quem era de São Paulo e Grande São Paulo, eles conseguiram agilizar para fazer o encontro presencial, né? A gente, apesar de estar muito perto de São Paulo, nós não somos Grande São Paulo, né? Então a gente acabou ficando de fora. Mas foram reuniões interessantes, a molecada gostou bastante. Teve todo esse processo de disputa para a mudança do estatuto que a gente vai ter, né? Então, só fechando, né? Na reunião de N2, que os alunos vão fazer comigo e com o Marcelo, pauta formativa. Por exemplo, a primeira ID2 que eu vou fazer esse ano, eu vou falar como montar um projeto e vou dar um esqueleto de um projeto para eles e apresentar projetos anteriores de outros grêmios para que eles tenham noção de como é o passo a passo para eles conseguirem agir dentro da escola, né? Acho que da N2 eu já falei bastante. Dá para pular aqui. Datas, nosso calendário, né? Eu tinha já mandado e-mail para vocês, mas vamos reforçar, tá? Então, a nossa Assembleia Geral, data oficial. Ah, não consegui fazer, vou fazer agora. Não tem problema. O importante é que faça. Assembleia Geral, né? Do dia 13 ao dia 14. Eu sei que não, é, é uma data muito complicada, né? Primeira semana de aula, tem que fazer acolhimento, tem que pegar esses alunos que ainda não conhecem a escola, né? Estão se adaptando como sexto ano. Sei que é um pouco difícil, né? Então, caso vocês não tenham conseguido fazer, não tem problema, mas só toma cuidado para não deixar muito pro final do mês, que, por exemplo, como a gente está com esse processo eleitoral para ser fechado em março e não mais em abril, como a gente fechava no ano passado, a gente tem menos tempo aí para conseguir se organizar. Lembrando sempre de dar uma batida no olho no calendário, batida de olho no calendário, tá? Que a gente tem simulado agora semana que vem, né? Perdão, essa semana que vem, essa semana. Vou ter 2 dias sem diretor na escola. Lá para março eu já tenho prova paulista, né? Que é uma semana inteira, mais de uma semana inteira. Então sempre deem uma olhadinha no calendário para conseguir realizar as ações. Caso tenha muita dificuldade, muita dúvida, entre em contato comigo, em contato com o Marcelo, que a gente vai auxiliando vocês na medida do possível, tá? Então, Assembleia Geral de 13 a 14, quem não conseguiu fazer, tente se ajeitar para poder fazer o mais rápido possível, né? Sempre quem trabalha aí é o vice-diretor e o POC, caso a escola tenha, tá bom? Eleição dos representantes de classe ou líderes de turma, né?
precisa ser feito também do dia 13 ao dia 28. Eu vi que muita escola já fez, né? Já colocou os professores ali que são os representantes da sala e o professor já foi lá e fez essa indicação. A montagem da comissão ela é simples porque eu só tenho 5 membros, né? E são só 3 alunos. Então acho que vocês não vão ter muita dificuldade de montar a comissão eleitoral, certo? Então, para fechar a comissão eleitoral, então estava aí do dia 3 ao dia 14, tá? Quem não fez, faça, por favor. E para lançar o edital é até o dia 21, tá? Que é sexta-feira agora, para poder lançar o edital. Edital, pessoal, vou mostrar o modelinho para vocês, não é coisa muito difícil, não. Na verdade, assim, ele é bem simples o edital, né? Eu sei que tem uma escola ou outra que coloca algumas regrinhas específicas e tudo mais, mas geralmente o lançamento do edital é tranquilo, assim, tá? Não precisa ter muitas informações extremamente específicas como é o estatuto. O estatuto já é outros 500, certo? E do dia 21 ao dia 28, deixar que eles se inscrevam, né? A gente tem esse mês mais curtinho, não estamos mais em ano bissexto, né? Para lá em março acontecer essas 3 etapas são importantes. Debate, caso vocês achem necessário, tá? Eu acho legal fazer debate, tá? Mas são escolas de escolas, né? Uma PEI de 9 horas faz um debate que todo mundo assistiu. PEI de 7 já tem 2 turnos, né? Dependendo. E escola parcial, às vezes, esses alunos não têm essa disponibilidade de estar nos 3 períodos, mas dá para gravar o debate, dá para fazer esse registro, depois coloca no YouTube lá e deixa aberto para quem quiser assistir e tal. Eu acho interessante fazer um debate entre as chapas. Sempre gostei muito, mas para fazer o debate você tem que deixar algumas regrinhas básicas, né? Assim, olha, tempo de fala, tempo de resposta, cronometrar, né? Não vai deixar um aluno falar 10 minutos e outro falar 5, senão isso gera muita confusão, para falar a verdade, né? A ideia é que a gente faça um debate. Sim, pessoal do Paulo Mendes sempre vai estar, vou disponibilizar para vocês, tá? Sempre mando por e-mail e tal, numerado e também mando no grupo do WhatsApp todo o material, tá? Pode ficar tranquilo. Caso não chegue, eu tenha alguma dificuldade, é só entrar em contato direto comigo que eu faço esse material chegar em vocês, tá? Mas assim, o legal de fazer o debate é não fazer o que geralmente os políticos fazem no debate, né? Os debates que a gente tem hoje na televisão, eles são tristes, né? No ano passado rolou cadeirada, um monte de coisa maluca. Não, não é esse debate, tá? E é bom, se vocês forem fazer um debate, se os alunos quiserem e tudo mais, que isso não aconteça, por favor, né? Que vocês orientem que é um debate de ideias, de propostas e tudo mais, assim. É um exercício legal. Eu fui do Grêmio, né? Quando era do ensino médio, eu gostei na época de fazer o debate e tudo mais, assim. É uma iniciativa interessante, assim, mas tem que tomar cuidado para não perder a mão, tá? Então, até dia 21 tem que fazer o processo eleitoral. Como eu falei, né, o jeito mais fácil é fazer através do Forms, então deixar um computador ou mais computadores com o Forms aberto, o aluno vota, tem um controle certinho ali para o cara não votar mais de uma vez, né? É, ou algumas escolas conseguem aí contato com o pessoal do cartório, né? Eu nunca consegui lá em Louveira, né? O pessoal do cartório, quer dizer, consegui contato sim, mas eles nunca emprestavam as urnas. Aqui em Jundiaí eu sei que algumas escolas conseguiram fazer através de urna. Eu acho mais legal fazer através da urna e tudo mais, você cadastra aluno e certinho e tal. É um exercício interessante, um pouco mais trabalhoso, mas assim, forms do Google é o padrão, tá? É bem simples, né? Montar o Forms ali é onde vai o voto, colocar o nome das chapas, o aluno vota, é, o pessoal da comissão participa ali, né, para que não tenha nenhum tipo de fraude nem nada, faz uma apuração depois, né, gera lá a tabelinha do Excel, faz a contagem, mesmo fazendo a contagem automática no Excel, é sempre bom dar uma olhada para ver se não tem voto duplicado, alguma coisa do tipo, né. O interessante é pedir para que o aluno insira alguma informação, além do próprio nome, né? Na verdade, assim, me expressei mal. O interessante é que o aluno não coloque o nome para votar, mas que ele coloque o RA, que é um pouquinho mais impessoal, que é um monte de número, tá? Então, assim, na hora de fazer o Forms ali, ou de montar, você colher o RA do aluno, né?
e depois fazer a contagem de voto. Tem um programinha, fugiu o nome agora, que faz votação. Putz, eu sempre indicava um aplicativo, eu não vou lembrar o nome agora. Se alguém lembrar e dar um toque que deu um branco agora no nome do aplicativo. É um aplicativo pago, mas para acho que até 500 votos ele libera. O pessoal que tem escola muito grande, eu lembro da galera fazer duas, três contas e acabar utilizando ali para fazer. Tem alguns programinhas, alguns aplicativos, na verdade, né? Que você consegue utilizar para fazer tipo uma urnazinha para os alunos votarem, que são algumas soluções interessantes. Eu vou pegar o nome, depois eu mando também através de e-mail para vocês. Mas eu vou ser bem sincero, assim, depois de Google Forms, eu achei a maneira mais rápida e mais simples, assim, de fazer o voto. Mas tem alguns outros aplicativos aí, e se o cartório liberar e vocês conseguirem, né, fazer com a urna eletrônica também é interessante, tá? E também tem que fazer a apuração, tá? A apuração ela é feita pela comissão eleitoral, como eu falei, pô, fiz pelo Forms, eu tenho que bater um olho em todos os alunos que votaram, ver se não tem voto duplicado, nada do tipo. Se tiver, eu tenho que tirar, eliminar esse voto que está duplicado, e depois eu tenho que é, 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 fazer esse registro, né, como comissão, todo mundo vai lá e assina, tá? É, uma coisa importante que estava esquecendo de falar, acho que foi a Juliana que tinha perguntado para mim sobre a Assembleia. Eu falei assim, pô, todo mundo assina a ata da Assembleia? Não, não é todo mundo que assina a ata, não. Você passa uma lista de presença que você anexa a ata, tá? Mas a ata da Assembleia assina você, que é vice-diretor, assina o professor ali, que vai ser o professor Paraninfo, né, que vai dar essa mão no Grêmio. Também o pessoal da comissão eleitoral, se eles já foram escolhidos, e se tiver também os alunos do Grêmio atual, né, do mandato do ano passado, se eles estiverem presentes, pede para eles assinarem também, tá? E aí você anexa junto a lista de presença a lista de presença, mas não dá para fazer todo mundo assinar a ata, porque vocês iam ficar 3 horas passando a ata para os alunos lerem e assinarem, tá certo? Então, assim, pessoal, agora em fevereiro, é, é esse passo de preparar o processo eleitoral para ele realmente acontecer, ou pelo menos o ápice desse processo eleitoral, que é a eleição, a apuração e a posse, acontecer lá em março. Lembrando que em março a gente tem prova paulista, então é um mês um pouquinho corrido, fevereiro já é um mês mais curto, né? Mas até dia 21/3 que vocês tenham feito a eleição e já tenham feito a apuração desses votos aí, porque no dia 28, né, ou perdão, até o dia 28 de março, dia 28 de março é uma sexta-feira. É a última sexta-feira do mês, inclusive. Tem a posse desses alunos. E aí, até o último dia útil do mês, que é o dia 31, que é uma segunda-feira, que vocês tenham vinculado esse estudante na sede e também anexar a ata de posse deles, né? Com os nomes, os cargos, tudo certinho. Tá? Como eu falei, nos anos anteriores a gente tinha mais tempo, né? Geralmente a gente fazia esse processo lá para o meio de abril, mas visando já essas mudanças de estatuto, a gente está trabalhando com um calendário um pouco mais apertado aí, né? Indicado pela equipe da Seduc. Desses passos aqui, tem alguma dúvida sobre como realizar? Pode abrir o microfone, falar, ou se quiser digitar também, fica à vontade. Por favor, pessoal do Alessandro da Pesato. Aproveitar para tomar uma água. A gente não está te escutando. Pessoal do Alessandra, tá mudo o microfone de vocês ainda. Agora não tá mudo, mas não tá saindo áudio, pelo menos para mim. A gente não tá conseguindo ouvir. Tenta dar uma olhada nos dispositivos e tal, mas qualquer coisa digita aí a pergunta que eu respondo, tá? Mas a gente não tá conseguindo ouvir, não. Eu sei que a equipe gestora aí tá bem menor, né? E a escola é grande pra caramba, então eu sei que vocês vão precisar de um help aí. É, realmente não tá saindo áudio, tá? Aparece aqui que vocês estão falando, né? Troquei de aparelho. Agora foi. Parei de Agora foi. ligar o outro aqui.
É uma dúvida que a gente tem Uhum. aqui, porque assim, a gente estava tentando cadastrar os alunos representantes de sala. E mudou alguma coisa? Aluno representante de sala na sede? Então, porque a gente fazia. Era tudo linkado, o Grêmio e Sim, os alunos representantes de sala, 2 por sala. sim. E agora não está deixando fazer esse cadastro. Você sabe se mudou alguma coisa, se tem uma data específica? Olha, Ou... é por causa desse novo estatuto. Eles estão fazendo esses ajustes aí. O que que o pessoal da Seduc, a equipe da Seduc falou pra gente, né? Registra tudo no caderno do Grêmio, tem o registro físico, que quando a sede tiver ajustada com o novo estatuto, abre para poder fazer o cadastro desses alunos depois, tá? O que eu sei que com certeza vai funcionar é o cadastro dos alunos gremistas pós eleição e posse, tá? Ah, tá bom. Era mais essa dúvida mesmo, porque do resto a Tá. gente todo ano tá, por enquanto tá parecido. Ah, tá ok. Então, beleza. Obrigado, hein, Thiago. Tá. Valeu. Eu que agradeço, mas a gente falou, né, o SED está sempre recebendo novas funções, e a gente É. sabe que ele tem essa dificuldade estrutural aí dele funcionar. Então, a gente teve uma reunião semana passada, né, e muita gente perguntou, né, eles falaram assim, olha, pessoal, se preocupe em manter esses registros, né, no caderninho do Grêmio, faz as atas lá e tal, depois a gente indica quando o site estiver disponível, tá? Eu vou avisar bem antes, né, quando estiver funcionando, mas é isso, né, a visão que eu tenho hoje aqui é um pouco diferente, mas realmente está desabilitado. Então tá bom. Quem mais levantou a mão aqui? Pessoal do Paulo Mendes, por favor. Oi, Thiago, boa tarde. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, assim, né? Uhum, O passo agora que eu tenho que fazer. Primeira uhum, coisa é cadastrar os alunos nas funções, é isso? Depois da uhum. votação, da eleição, eu falo. Ah, depois da eleição? Sim. Isso. Aí Porque já você está em vai. andamento, hoje eles já Aham, estão se apresentando as chapas na sala de aula. uhum. Aí na quarta-feira eu vou fazer a eleição já. Tá bom, sem problema. Tá um pouco rápido, mas não tem problema não. Vocês estão conseguindo se É porque eu apresentar. vou sair de férias e eu que estou Ah, tá. coordenando. Ah, Então, eu vou sair entendi. na quinta-feira, então tem que adiantar, Sim, sim, tá. tá? Então, Então, aí assim. eu queria saber o que eu tenho que deixar pronto já, porque depois eu não vou estar aqui, entendeu? Mas você vai pegar o quê? 15 dias? Perdão, Isso. desculpa perguntar. Você quer Não, uma isso coisa mesmo. pessoal? Não, mas fica tranquila. Você Eu volto volta dia antes 7 de de. março. Não, você volta bem antes. Você volta antes de ter que colocar na sede. Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? Ah, então tá bom. Porque eu não sei se você vai conseguir cadastrar eles já agora, por causa Ah, desses problemas entendi. na sede. Mas você deixa Tá, tudo documentado. Quando você voltar, provavelmente a gente vai estar com um novo estatuto, e creio que a sede já vai estar funcionando para poder fazer as indicações certinho, tá? tá. Aí o que eu vou deixar pronto é a ata da assembleia, né? Isso. Uhum. Tá, tá, ok. Obrigada. Nada, imagina. E boas férias, né? Tem que aproveitar um pouquinho, Obrigada. né? Nilson, por favor, Nilson, pode falar. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Beleza, eu tô com uma pequena dúvida que eu tenho aqui na escola. Em Uhum. relação a essa assembleia, os alunos que participam são os gremistas e os coordenadores de sala, é isso? Representante, melhor, representante de sala? Lembra disso que eu tinha falado com você de talvez fazer uma mais indireta e tal? Então, eu tive reunião com o pessoal da CEDU que eu perguntei sobre essa possibilidade. Eles falaram, não, Thiago, tem que ser uma assembleia geral mesmo, assim, chamar todos os alunos do período, né, e, e apresentar a pauta, né, o estatuto, apresentar as datas para eles e tudo mais. Votação geralmente a gente faz por maioria para esses temas que não são tão polêmicos, né? Quem está a favor levanta a mão e lavrar a ata depois, né? Então, eu sei que a escola é grande, aí tem bastante aluno, a gente está com 1.200 e pouquinho, né? Mas é necessário fazer sim assembleia para no caso aí para cada segmento, né? Manhã, tarde, noite, e que eu tenha o maior número de alunos possíveis. Eu Todos, sei que a logística vai ser um pouco complexa aí, por ser uma escola grande, assim como o Alessandra Pesados também, né? essa assembleia são todos os alunos, é isso? Uhum. A gente pensou em fazer.
representativo, né, e tal, o pessoal do seu falou, não, é assembleia, se é por representação, não é assembleia, já é outro modelo, né, e o estatuto ele prevê a assembleia mesmo, né. Assim, o que eu acho importante fazer na assembleia é você pensar assim, nossa, mas às vezes fica complicado ali, né, porque é muito aluno e tudo mais. Apresentar, falar o que que é o Grêmio, aproveitar também que você vai ter a presença de alunos que estão adentrando a escola agora, né, por segmento, né, alunos novos, né, que nem alunos do sexto ano. Aproveita para explicar o que que é o Grêmio, qual é a função do Grêmio, o que que vocês esperam como gestores do Grêmio, qual seja a atuação do Grêmio. Montar a comissão eleitoral na Assembleia também acho que ganha bastante tempo, pelo menos se já tiver montado, já apresentar os alunos que vão ser da comissão eleitoral, explicar, ó, pessoal, comissão eleitoral para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, para que a gente tenha bastante transparência dentro do processo, falar que a comissão eleitoral vai analisar casos vou dar um exemplo clássico aí, né? Ah, o fulano vem e fala que estava comprando voto. O fulano da chapa tal, o que vai pagar um salgado para mim se eu votar nele e tal. Então, é uma denúncia. Aí quem faz esse trabalho é a comissão, né? A comissão eleitoral está aqui para garantir a lisura, né? Para garantir com que o processo seja extremamente justo, né? A ideal é que a assembleia não seja muito longa, como é muito aluno, né? Que ela seja curtinha, assim, coisa de. Algumas escolas já fizeram, né? Meia hora, menos de uma aula, assim, né? Mas que apresente assim, as propostas do Grêmio, aproveite e passe as datas para eles, porque eles já vão saber, ó, vai ter um processo eleitoral, eu posso participar do Grêmio se eu quiser, ou se eu vou ser aluno, eu sei que eu vou participar desse processo aí, vai ser mais ou menos data X, Y, Z, e para que eles saibam que o processo realmente está acontecendo, né? Minha dica é fazer uma pauta um pouco mais enxuta, assim, não... Como a gente vai mudar de estatuto também, né? A gente não consegue deixar uma pauta muito longa, né? Por exemplo, no ano passado, o vice lá do Gandra, eu lembro que ele me convidou para a Assembleia Geral, e aí ele convidou um aluno, um ex-aluno gremista que era da escola, convidou também quem hoje é o nosso atual prefeito aqui de Jundiaí, né? É, que foi aluno gremista também, para falar um pouquinho. Então, assim, como era um evento que juntava todos os alunos ao mesmo tempo, e ele achou legal trazer algumas pessoas de fora. Eu fico, se alguém, quem ainda não fez a assembleia quiser me convidar, tá? Mas assim, não consigo ir em muitas escolas, né? Assim, se eu tiver nenhuma, não consigo estar na outra, tá? Mas eu participaria também das assembleias, falaria um pouquinho aí do Grêmio e tal, falar um pouco sobre as questões do protagonismo juvenil. Ou se vocês conhecerem, se tiver um professor ali que sempre participa do Grêmio e quiser dar uma fala também, eu acho interessante, né? Ou convidar alguma ou autoridade, ou algum aluno, ex-aluno gremista e tal, quiser fazer uma fala, eu acho interessante, assim. Mas nessa média aí de meia hora, 40 minutos de assembleia, eu acho que é mais que o suficiente, tá? Que senão, vocês sabem, né? Principalmente agora que eles estão sem celular, começam a conversar e já viram um fuzuê um pouquinho mais generalizado, tá? Mas precisa fazer sim essa assembleia com a maior parte dos estudantes, né? Tem que tirar um tempinho da agenda aí para ver como fazer. Pede ajuda, né, para o pessoal da coordenação também, né, para os outros diretores aí para poder organizar, para os agentes de organização escolar, porque são muitos alunos, né? Até eles saírem da sala, ir para quadro ou para o espaço que vocês designarem, né? Aí no Ladeira tem o palquinho, acho legal fazer no palquinho ali, né? Poder conversar com eles, montar o som, mas é basicamente isso. Pessoal do Alessandro tá com a mãozinha levantada ainda, se tem mais alguma pergunta ou vocês esqueceram de abaixar? Thiago, você me ouve? Oh, sim, sim. Tá, só mais uma coisa, aqui são 3 períodos, e essa semana Aham, a gente, 48 horas, a gente anuncia e tal, faz sim. né, e aí essa assembleia em apenas um horário ou divide em três horários? O ideal é que você faça nos 3 horários, para dar a chance de todos os alunos participarem, né? Eu poderia fazer ela no horário só? Poderia, né? Não tem nada no estatuto que me obrigue a fazer nos 3 horários. Eu poderia, por exemplo, fazer num horário só. Mas aí eu perco essa parte da representatividade, né? Assim, um horário vai receber as informações, mesmo que muitas vezes alguns alunos ignorem, né? Não prestem atenção, né? Mas eu tiro a oportunidade que os outros alunos também
receba as mesmas informações com a mesma qualidade, né? Então, o ideal é que você faça nos 3 segmentos. Você não é obrigado a fazer perdão, nos 3 períodos, né? Você não é obrigado a fazer nos 3 períodos, mas o ideal é que seja realizado nos 3 períodos para que não tenha nenhum tipo de diferenciação, né? Tipo, fiz de manhã, fiz à tarde, o pessoal da noite eu não fiz, por exemplo. Eu fiz com a noite, que é só médio, e manhã que também tem médio, não fiz com os menorzinhos do sexto, do sétimo, que estudam à tarde, né? O ideal é fazer com os 3. Mas assim, tem que ir dentro da realidade da escola. Você fala assim, olha, eu tô sem calendário, não consigo pegar um dia e fazer as 3. Vou ter que sacrificar um período. Aí você faz essa justificativa, né, dentro da própria ata, né, e faz dentro do período que você conseguir. Mas o ideal é fazer dentro dos 6 períodos, tá? Ok. O pessoal da Usafox escreveu aqui, né, que eles tinham colocado o calendário escolar pessoal. Foi um rolo muito grande, assim, porque a galera perguntava para mim e não tinha saído, né? Por essa mudança do estatuto, a equipe de São Paulo, né, do Grêmio, né, o Nicolas e a Pamela, eles demoraram para conseguir ter informações oficiais para divulgar para a gente. Então a gente perguntava para eles, falava, a gente também não tem, Thiago, tem que aguardar. Então o calendário, né, da escola ele sai antes, né? Teve um pessoal que já marcou mais ou menos algumas datas baseadas no que tinha no ano passado, mas não tem problema. Acho que o mais importante é que as ações elas aconteçam. Esse é o mais importante, tá? Que eu consiga fazer assembleia, que eu consiga fazer eleição, que eles, eu marquei no meu calendário N1 para tal semana, mas aí não precisa ser exatamente naquela semana, é uma previsão do que vai acontecer, mas o importante é que as ações elas de fato aconteçam, né? A gente vai se adaptando a essas demandas da Seduc, né? Então a equipe não tinha datas fechadas, eles não conseguiram divulgar lá em janeiro como normalmente eles faziam, e aí a maioria das escolas teve que fechar o calendário próprio e aí acabou mudando as datas, não tem problema nenhum, tá bom? O pessoal ali do Maria de Luz falou que já está fazendo, legal, né? Então, sobre o calendário aqui, tranquilo, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu posso dar continuidade aqui nos slides? Tranquilo? Esse segundo calendário aqui é onde eu tenho as reuniões dentro de todos os níveis, né? A N1, que é a que acontece na escola com vocês, N2, que é nível de diretoria, N3, que é a nossa de polo, né? Somos o polo 11, e N4, que é da rede, tá? Então aqui eu tenho algumas datas, são 3 geralmente que eu tenho aqui, porque eles colocaram por bimestre. Mas eu sempre falo para os alunos gremistas, Grêmio, no mínimo uma reunião por mês. Se eles não fizerem entre si uma reunião por mês, eles não conseguem fazer nada. Assim, às vezes uma reunião é até pouco, né? Mas eles podem fazer reunião extraordinária, pode fazer o que eles quiserem, mas no mínimo uma reunião por mês, porque também a Seduc pede no mínimo uma ação por mês, uma ação gremista por mês, uma atividade que o Grêmio desenvolva por mês. Seja uma atividade 100% do Grêmio, seja apoio numa atividade que é já da escola, tá? Mas esse é uma previsão que a gente tem dentro do nosso plano estratégico do Grêmio, tá certo? Então a gente tem aqui até 17/4, né, do segundo bimestre, reunião N1 na escola, depois o dia 11 ao dia 15 de agosto, no terceiro bimestre, e do quarto bimestre entre 6 a 10 de outubro. Ou seja, que eles nem colocam novembro, porque eles já sabem que Provão Paulista, seriado, Prova Paulista, Saeb esse ano, e por aí vai, tá? Então essas daqui são as que vocês precisam fazer com eles, tá? Obrigatoriamente aí as N1. Mas cobrem dos grêmios eleitos que eles se reúnam mensalmente, pelo menos entre eles, tá certo? As GN2 também eu tenho uma previsão aqui. Conforme as GN2 forem chegando, eu vou mandando e-mail, vou avisando. Depois que eles estiverem eleitos, aí eu vou adicionando eles no grupinho do WhatsApp, a gente vai conversando e tal. O foco mesmo agora é conseguir realizar o processo eleitoral. Aqui eu peguei 3 vídeos, assim, porque, assim, teve muita coisa boa que aconteceu no ano passado, assim, que eu acho que não tem como não mostrar. Inclusive, do pessoal do Maria de Lourdes aqui, né? A gente teve a campanha do Provão Paulista Seriado, a gente teve... foi o pessoal lá do Alexandre Sodré que participou, mas tinha muitos vídeos legais, né? Teve esse exemplo que eu falei do vôlei adaptado que eles fizeram no Interclasse, aí algumas escolas que foi bem interessante, que a ideia rodou bastante.
Teve Grêmio que trabalhou com pautas bem específicas, né? Grêmios que trabalharam ainda na questão do tratamento antirracista, teve Grêmio que trabalhou a questão do bullying, por exemplo, teve muitas ações interessantes assim. Eu gosto da reunião de dois porque eles vão trocando figurinha, a gente vai conversando. Eu queria mostrar alguns videozinhos. Não sei se ele vai rodar o som agora, eu não testei. Peraí. Eu acho que ele não vai rodar o som, ou não? Ah, vai sim. Não, não vai rodar o som. Legal. Peraí, não. Esse daqui a gente precisa ouvir com som. Deixa eu abrir direto aqui da Tá dando apresentação. para ouvir, sim. Ah, tá dando pra Tá, ouvir? Então, tá. então só eu que não tô escutando. Eu tô compartilhando direto do Teams, né? Então, perdão. Obrigado por ter me avisado. Vou voltar lá. Porque a molecada fez umas coisas legais. Aqui foi umas meninas do Dutra. Estavam naquela trend de fazer os cortes, né? É a divulgação do Provão Paulista, né? O Dutra, para quem não conhece, é uma escola de ensino integral lá de Itatiba, né? Lá é só ensino médio. Essa daqui foi do pessoal do Maria de Lourdes, que eu achei muito legal, eles tinham enviado pra gente. Umas ações que eles fizeram com os alunos. Então, foram algumas ações lá da Escola Maria de Lourdes que foram bem interessantes aí. E aqui eu tenho uma entrevista com a coordenadora geral do Grêmio União Visionária, que é do Marcos Alexandre Sodré, que é uma escola parcial que a gente tem em Várzea Paulista, né? E eles tinham ganho a caixa de som, né, no concurso que a gente fez no ano passado. A gente fez um concurso, né, dos alunos que produzissem material, né, de engajamento do Provão Paulista, que nem foi do pessoal aqui do Dutra, né? A gente montou uma comissão aqui com o supervisor e com o PEC que não acompanhavam essas escolas e tinha lá os critérios e tal, e foi o Grêmio dela que acabou ganhando, né? Eu falei, ó, se vocês ganharem, eu vou levar a caixa vou entregar em mãos aí, né? Foi uma parceria que a gente fez com o pessoal do Parceiros da Educação, com o Guilherme, né? Eu falei, Guilherme, e aí, não tem como falar um dinheirinho para dar um prêmio para a molecada para eles poderem participar e tal. Foi muito legal, a gente teve uma qualidade de vídeo, assim, de campanhas muito boas, mas infelizmente poucas escolas participaram. Se eu não me engano, foram 23 escolas ao todo que participaram, e dessas 23, só 17 estavam com a campanha bonitinha, assim, dentro dos critérios do edital para participar. Então, só 17 escolas acabaram concorrendo de 70, né? Mas aqui ela dá um relato um pouquinho, né? Fui eu que gravei o vídeo, né? Tem um toque de sinal no meio, assim, mas eu achei legal. Ela falou assim que ela era super tímida quando ela entrou no Grêmio, né? Mas aí, conforme ela foi trabalhando, ela foi se soltando.
É engraçado como eles são tímidos assim, e depois eles vão se soltando e tal, né? Foi legal lá a cerimônia que a gente fez de entrega e tudo mais, né? Então, só reforçar para vocês, pessoal, isso é importante falar para as nossas futuras chapas aí, né? Mesmo antes da própria eleição, né? Que eles precisam desenvolver uma ação por mês, eles precisam cadastrar essa ação lá na sede, né? Tem lá a abinha aluno, aí ele vai lá, Grêmio Estudantil, e tem lá as ações para serem cadastradas, né? Como esse daqui é a visão que eu tenho, né? Para ele já vai estar preenchido escola e tudo mais, né? Eles não precisam se preocupar, né? Eles só vão ter que escolher, marcar lá qual que é o tema. E assim, de baixo ali tem um espaço muito pequenininho, né? Tipo uma descrição bem safadinha, né? O que eu oriento sempre a fazer, né? Pegar um link, pode ser de um Drive, pode ser de um Padlet, da ferramenta que eles quiserem, né? E deixar o link lá e colocar apenas esse link. E lá eles vão alimentando, vão colocar foto ou vídeo. Até falei, pessoal, até ata é registro. Registro não é só foto, né? Evidência, na verdade, é muito mais do que só foto, né? Então, se você tiver documentação, pode colocar lá também, né? É, E também tem um campo que pergunta quantos alunos essa ação vai impactar, que é uma coisa que eles precisam ter em mente. Assim, a gente vai fazer. Então, beleza, um interclasse geralmente impacta quase todos os alunos que participam, né? Mas se eu quero fazer uma ação específica ali, por exemplo, para o sexto ano, é importante que eu tenha noção de qual é meu público e quantas pessoas, em média, eu estou atingindo, tá? É super simples de preencher, não tem muito erro, assim, geralmente a gente mostra para eles uma vez, eles fazem sozinhos depois, mas tinha Grêmio que não estava cadastrando, né? Então eu sempre puxava os relatórios aqui pela diretoria, né, pelo meu perfil, e eu via. Aí eu olhava assim, lá no Instagram do Grêmio, um monte de coisa postada. Aí eu olhava aqui na sede, não tem nada, né? É aquilo que eu falo, é importante que a ação aconteça, sim, mas eu preciso também registrar ela nesses canais oficiais, tá? Principalmente quando eles estão funcionando. Porque essa é a maneira que a Seduc tem de fazer esse monitoramento para ver se realmente essas ações elas estão acontecendo, né? E eu tenho vários temas lá, cultura, esporte, política, comunicação, tem do PDDE, né, que mudou bastante como que vem esse dinheiro, né? Parte assim, é importante que eles façam esse registro, porque aí é o registro oficial das ações que eles estão fazendo, tá certo? Né, que eles não deixem de fazer esses registros, tá? Aqui eu tinha alguns slides geral de São Paulo, eu achei melhor não mostrar, porque é melhor trabalhar com a realidade que a gente tem, né? Então, em relação às ações cadastradas do ano passado. Então, no ano passado a gente tinha. Nossa, por que tá 70? Queria falar 50, perdão, agora que eu vi, ó. Na verdade, é 50 ali, né? Então, essa proporção ela tá um pouco diferente, né? Mas, assim, das 70 escolas, apenas 30 escolas cadastraram ações no ano passado. Eu também deixei um link de um Padlet que eu pedi para ir armazenando, colocando as coisas lá. E assim, acho que não chegou a 30 escolas, acho que foi um pouquinho menos, né? Então a gente acabou com muito menos escolas, né? Coloquei 30, mas na verdade são 29 escolas participantes, né? Então assim, a gente teve uma média de registro de ações muito baixa. Para mim, que estou aqui na diretoria, fica complexo porque eu não consigo acompanhar 71 Instagrams de Grêmio, né? Então, a maneira que eu tenho de conseguir recolher esses dados é justamente olhando o relatório ali pela sede, né? Para saber se a escola precisa de alguma ajuda, se eu posso oferecer essa ajuda para os gremistas ou até para o próprio vice-diretor, né? A gente teve grêmios aí que praticamente foram destituídos no meio do ano, os alunos saíram e precisam fazer um novo processo, por exemplo, né? Então, a gente precisa aumentar essa métrica, tá? Eu preciso ter mais ações cadastradas. Lembra, é uma por mês a partir do momento que esses alunos tomam posse. Então, tomou posse no final de março, já tem que pensar que eu vou ter uma ação em abril e, consequentemente, até o final do ano. Só novembro, que é uma data mais discutível, porque novembro a gente, assim, quase não vai ter aula, né? A gente vai ter um mês aí basicamente totalmente dedicado a avaliações externas, basicamente. E o pouco de aula que vai ter, o professor precisa fechar a nota dele, né? Então, assim, pelo menos até outubro, uma ação por mês, para a gente conseguir ter uma média melhor do que essa daqui.
que foi uma média muito baixa, né, do ano passado. Tá? Como eu falei para vocês, tem um estatuto novo que está vindo, mas enquanto ele não vem, a gente utiliza a base, que é o estatuto anterior, que é de 2002, tá certo? Eu prometo ser bem. Eu não vou ficar lendo aqui, não, tá, pessoal? Eu prometo ser bem sucinto agora nessa parte, porque o estatuto ele é aquele documento que eu sempre vou bater o olho para poder me guiar, né? Assim, preciso substituir um membro, vou olhar no estatuto. Preciso olhar alguma coisa da própria eleição aqui, do próprio processo eleitoral. Dá uma olhada no estatuto. É importante que os alunos também da comissão eleitoral, você faça pelo menos uma leitura com eles, tá? Apresenta ao pessoal, esse daqui é o estatuto, a gente vai fazer a eleição baseada nele. Ele é uma resolução que, para nós, aqui da educação, basicamente tem força de lei, e ele cita outras leis também, né, principalmente a que institui o Grêmio aqui no estado de São Paulo, né? Então, ele começa, ele tem lá uma denominação, fala sobre a estrutura, quem são os membros, que é uma coisa que a gente respondeu, né? São os nossos. Todos os alunos são gremistas. O que a gente faz aqui é a eleição para coordenação gremista, né? Essa equipe de coordenação, né? Tem lá a função de cada membro. Então, qual é a função do diretor, do vice, do coordenador do esportivo, do coordenador de comunicação, que cada um desses camaradas fazem, né? Tem as instâncias de decisão, então, a Assembleia dos Estudantes lá em cima, depois a equipe de coordenação gremista, a Comissão de Direitos Humanos, que por enquanto a gente não vai se preocupar, porque tem que esperar sair esse novo estatuto, então a gente não sabe como que vai ser a escolha desses alunos, ou se ela vai continuar existindo, tá certo? E por último ali o Conselho dos Representantes de Classe, né, os líderes de turma aí, que é o caso das PEIs, né? Então tem os pontos pormenorizados aqui da Assembleia, que é o órgão máximo, depois a equipe de coordenação, que trabalha aí, que são os caras que executam, né? Comissão de Games e Direitos Humanos, que a gente não vai abordar, e o Conselho de Representantes de Classe. Só para dar um exemplo para vocês, ó, preciso fazer a substituição de um membro que não participa, não vem nas reuniões. Eu, presidente, o coordenador do Grêmio, posso fazer essa troca por mim? Não posso. Eu vou lá, chamo os representantes de classe e apresento, ó, o aluno fulano de tal não está participando e a gente quer substituir ele por outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Essa pessoa vai lá e se apresenta e os representantes de classe têm que aceitar esse novo integrante. Se tiver, por exemplo, duas pessoas querendo ocupar o cargo, aí eu faço uma eleição indireta, tá? É o que está previsto lá no estatuto, tá? Assembleia Geral a gente já falou bastante, né? Só reforçar para vocês que a gente faz essa aqui agora no primeiro semestre, a gente faz uma no segundo semestre também, tá bom? Tem alguns outros. A gente continua falando da Assembleia, acho que a gente já passou, né? Não quero ficar muito repetitivo para vocês. Aqui no artigo 11, ó, só ressaltando essa questão da mudança de número de alunos para minha coordenação gremista, né? A gente vai trabalhar com o número de 8 alunos, tá certo? A gente não vai trabalhar com entre 7 e 21. De novo, por que que a gente vai trabalhar com um número de 8 membros apenas, né? Que a gente está em vias de ter um novo estatuto e esse novo estatuto já vai estar previsto apenas 8 membros, né? A Seduc, ela quer trabalhar com algumas ela ouviu a rede, ela quer trabalhar, por exemplo, talvez com um mandato um pouco maior, não seja só esse um ano, que eu possa ter um mandato maior, e dentro desse mandato maior, por exemplo, de 2 anos, eu possa substituir esses membros, né, sem necessariamente ter que fazer toda uma nova eleição, mas não vou ficar dando um chute no escuro com algo que ainda não saiu, né? Mas foram esses pontos que o pessoal acabou deixando, pediu para a gente poder passar para vocês, né? Os seus representantes de classe, eu já falei, né? São os representantes eleitos pelos estudantes, né? É importante que, assim, muitas vezes o Grêmio ele é eleito, ele fica só com as ideias deles ali, e eles acabam não ouvindo os outros estudantes. E uma das melhores maneiras de poder fazer essa escuta e saber o que talvez os alunos das outras séries, dos segmentos que quisessem que o Grêmio pudesse endereçar, é fazer reunião com representantes de turma, né? O Grêmio pode chamar uma reunião aí, chamar os representantes de turma e
e aplicar um questionário, ouvir eles, ou fazer anotações, seja lá como for, né? É uma coisa que eu falo assim, quando suas chapas tiverem eleitas aí, né, eles tiverem tomado posse, é uma coisa que eu fazia quando eu ia para alguma escola assim que eu via que o Grêmio não estava funcionando muito bem. Eu sentava com eles, abria o calendário e falava assim, ó, a gente vai marcar aqui as reuniões de vocês, tá? Até o final do ano. Eu sou do CONPAC, né, do Conselho do Patrimônio aqui de Jundiaí, e a gente tem um calendário que foi votado em dezembro do ano passado. Então, toda primeira terça-feira do mês tem reunião ordinária e tem as outras, tem as extraordinárias também, mas elas têm outro processo para ser chamado, né? Porque assim, se deixar para vamos ver depois, eles acabam não fazendo, né? Então, sentar com esses alunos aí, ó, vocês tomaram posse, ó, esse daqui é o calendário escolar. Então, saiba que nessas datas aqui a gente vai ter ações específicas que vocês não vão conseguir, não vão poder se reunir ou fazer as ações de vocês, como a prova paulista, por exemplo, mas eu quero que vocês marquem uma reunião por mês para mim aí, e que essa reunião aconteça. Vai ser presencial, vai ser online, vai ser só por WhatsApp, aí é com vocês, mas que essas reuniões elas aconteçam, que vocês discutam entre si, que vocês principalmente registrem essa reunião através de ata, né? Esse Copilot aqui do Teams, ele até faz a ata para você, se você pedir para ele compilar o chat depois, né? Tudo isso que foi falado, e tiver transcrição. Então, assim, deem essa cobrada neles, tá? Às vezes eles chegam assim, era muito comum chegar num Grêmio XYZ que não estava funcionando legal, e eles começarem a falar, mas a gestão isso, aquilo e tal. Pô, peraí, você se organizou? Você está organizado como aluno gremista? Não, então você não pode cobrar nada de ninguém, né? Enquanto você não chegar com as ideias prontas ali, pelo menos minimamente discutidas, não tem como seu vice-diretor te ajudar, né? Como eu falei, eles vêm com um ímpeto muito grande, eles vêm muito empolgados aí pós-eleição, e depois eles têm essa dificuldade de começar a colocar essas ideias para funcionar e entender como a escola funciona. Então a gente vai fazendo, vai guiando eles, né? Uma palavra que eu gosto de usar muito com o Grêmio é isso: o aluno gremista precisa aprender a negociar com a gestão. Ele não pode impor nada, que ele é aluno. Ele representa aí um segmento extremamente importante, porque sem aluno não teria escola, mas ele tem que aprender sem que, olha, eu tenho datas, eu tenho calendário, eu tenho restrições, não tem dinheiro para ficar comprando um monte de coisa, às vezes nem tem dinheiro, na verdade, né? Que eu preciso de autorização para poder fazer certas atividades e tudo mais, mas que principalmente eles, como alunos gremistas, precisam se organizar entre si. Se eles não se organizarem entre si, fica difícil fazer qualquer tipo de ação, não importa qual seja aí a área de representatividade, né? Pode ser o Grêmio, pode ser um conselho municipal, pode ser uma Câmara de Vereadores ou por aí vai, tá certo? Tem as regrinhas aqui a partir do capítulo 5 das regras da eleição, do processo eleitoral. É legal ler essas regrinhas aqui com a minha N2, espera só um momentinho que eu já respondo, tá? Mas é importante ler essa parte, esse capítulo 5 das eleições, junto com a comissão eleitoral, para que os alunos saibam certinho como que funciona, né? Lembrando que tem lá a seção de um regime disciplinar, que tem ali previsto quais são as infrações disciplinares, quais são as penalidades, né? O camarada utilizou o Grêmio para promoção pessoal, ó, não pode, tá aqui dentro da seção 3 e tem lá também quais são as penalidades, assim. O estatuto ele é bem completinho, tá? E creio que ele continue sendo bastante abrangente ainda, né? É, E aqui nas considerações finais, lá para o artigo 29, tem lá essas inflações aí, como eu falei para vocês, né? E qual o proceder para cada uma delas, basicamente, né? Aí tem uma questão assim, muita gente me perguntou, Thiago, qualquer aluno pode ser aluno gremista? Qualquer aluno, perdão, pode participar da eleição, né, do coordenador gremista? Pode. O que muitas escolas faziam, até uma escola que eu trabalhava hoje, a gente fazia, eles, dentro do edital, né, eles criavam, por exemplo, alguns pré-requisitos. O aluno não ter sido suspenso e tal, tal, tal. Dá para fazer? Dá para fazer sim. Mas aí eu precisaria mexer no estatuto, e para mexer no estatuto, geralmente eu tenho que decidir lá na Assembleia. O ideal é que a gente não impeça nenhum aluno de participar do pleito, tá? Eu sei que às vezes é difícil, porque tem uns alunos bem sem noção que quer montar chapa. Eu lembro quando eu
participei de uma eleição do Grêmio lá no Etevab, fazer o médio lá. Fiz o finalzinho do médio lá, no final do terceiro ano. Tinha uns caras lá que juntaram e fizeram uma chapa chamada Chapa Coco. Tem a galera que quer tirar uma onda, quer fazer uma curtição e tal. Então, assim, a gente não proíbe ninguém de participar do pleito. Mas eu posso pensar em alguns critérios aí que eu acho que são interessantes para posse desses alunos, né? Assim, não dá para ter um aluno que, por exemplo, não é presente, que é muito ausente na escola. Eu posso sim cobrar desse aluno, ó, aluno gremista, você tem pelo menos aí 85% de presença, você está com menos 75, que não pode nem por lei. Você realmente não tem como você participar. É impossível. Como você vai tomar posse se já está começando o ano e você não tem presença, né? Teve um Grêmio que eu conversei no ano passado e quando eu fui ver a presença dele estava tudo abaixo. Eu falei, meu, como aluno gremista, você não pode faltar, você tem que estar aqui, você tem que estar presente, para poder pensar nas ações, para conversar e para poder representar. Então dá para se pensar assim em algumas coisinhas para se colocar no edital. Se tiver dúvida, conversa comigo e tal, mas eu acho legal a própria comissão eleitoral decidir. Nada também que seja extremamente excludente, assim, né? Que seja para excluir um aluno específico, né? Eu tenho que pensar. Em regrinhas ou algumas condicionantes aí que sejam para todos os alunos, sejam aplicáveis para todo mundo, né? A gente fala da ficha limpa, né, para os políticos, né? Se discute até em tirar a ficha limpa, mas dá sim para trabalhar com uma ficha limpa para um Grêmio, mas eu não posso ser draconiano, eu também não posso assim excluir um número gigante de pessoas, né? Porque às vezes as infrações são mais leves e tal, né? Mas acho que uma coisa que é inegociável é a presença. O aluno gremista precisa estar presente na escola e tem que ser cobrado, inclusive, dessa presença, tá certo? A comissão eleitoral, como eu falei para vocês, não são 6, né? São 5, tá? 5 membros, 3 estudantes, um professor e o articulador, que geralmente é o vice-diretor, né? Se o vice-diretor tiver de férias e tal, outro diretor ou mesmo outra pessoa da gestão pode assumir essa função também, né? Tem aqui os pontos da comissão eleitoral, né? A comissão eleitoral vai fazer o edital, como eu falei para vocês, vai pensar no sistema que vocês vão utilizar para a eleição, vai fazer a apuração e depois a divulgação. E sempre assim, pessoal, a gente divulga pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Acho que isso vai diminuir um pouco, porque eles não estão mais usando o celular. Pelo menos a maioria não está mais utilizando o celular aí, né? Eles estão sem esse acesso. Mas tudo que eu fizer eu preciso imprimir e tem que deixar visível, colocar no mural da escola, né? Então, chapa X ganhou e chapa Y perdeu, tem que colocar o resultado lá, apuração dos votos da eleição, da coordenação gremista 2025, chapa tal, total de votos, chapa X, total de votos, brancos, nulos, seja lá como for, e declarar a chapa vencedora, tá? Eu preciso publicizar isso, né? Tem que estar no local público ali que eles possam ver, tá certo? Tem alguns pontinhos aqui específicos, como eu falei, é legal que vocês leiam com eles, né? Por exemplo, aqui, né, no item A, né, a vedada a participação e interferência de qualquer servidor ou colaborador da unidade escolar, né? Então, não posso ter manipulação desse voto ou nesse processo eleitoral, né? A destruição ou adulteração de propaganda de uma chapa por membros de outra, uma vez comprovada, é passível de anulação da inscrição, né? Uso de campanha desonesta e difamatória contra a chapa concorrente também implicará em anulação da inscrição da chapa infratora. O que normalmente eu recomendo as escolas fazerem é montar a comissão eleitoral, fazer uma reunião bem rápida com eles, ou, se possível, se vocês já quiserem ganhar tempo, né? Já ter os alunos, deixar para fazer essa reunião quando vocês já tiverem os alunos das chapas que querem participar. Que aí você faz a leitura do estatuto uma vez só com eles, né? É bom que os alunos que também vão participar do processo eleitoral saibam quais são os pontos de atenção aí dentro do estatuto, o que eles podem ou não podem fazer, porque aí ele não pode alegar ignorância. A gente brinca, né? Lei, por mais que a gente às vezes não consiga acompanhar tudo que muda, né? A gente não pode alegar ignorância quando elas balizam, né? Na verdade, toda a ação social que a gente faz. Esse daqui é o mapa estratégico da SEDUC, né? Que a gente começou no ano passado. Esse ano aqui, ó, 2025, deixei destacado, a gente tem esse ponto aqui, né? Visão para 2025, disseminar o papel e a atuação do Grêmio dentro do ambiente escolar e contribuir com o planejamento escolar e a execução de atividades pedagógicas.
O Grêmio ele é independente para poder fazer as próprias ações, mas ele também tem que ser solícito aí com a gestão da escola para participar de outras ações também, né? Em conjunto, pode ser uma ação pedagógica em conjunto com os coordenadores, pode ser uma ação de convivência, onde vou trabalhar com outro vice, por exemplo, que esteja com convivência, ou pensar em ações aí, né, junto com a direção da escola, né? O Grêmio ele não age sozinho, ele pode fazer as ações deles ali, mas é sempre em conjunto, né? Então sempre chamar o Grêmio para participar e lembrar, pessoal, que os alunos gremistas eles fazem parte do conselho de escola, tá? Tem reunião de conselho de escola, tem que convocar. Ah, mas o aluno não foi, mas eu convoquei. A gente tem que fazer a nossa parte de fazer essa convocação e falar, ó, é o espaço para vocês representarem seus colegas. Vocês são coordenadores gremistas, então, por favor, ocupem esse espaço, né? O Nicolas está lá no Seduc, ele montou um site, eu mandei já no e-mail, mas eu vou abrir aqui com vocês, né? Mandei também aqui os modelinhos de documento, eu falei que eu abri, deixa eu só pausar esse compartilhamento aqui. Rapidinho. Compartilhar minha tela. Aqui. Então, ó. Essa listinha aqui. Eu tenho esse site aqui, ele fez o site pelo Google, achei bem legal a iniciativa, assim, porque é simples de fazer, né? Então, quando vocês entrarem no site aqui, né, no site CRESP, Grêmio Estudantil Paulista, ele tem aqui, a partir do 2.1 aqui, eles têm as orientações. São basicamente as mesmas orientações que eu passei para vocês aqui agora, mas caso dê um branco, você precisa consultar rapidinho, eu tenho todos os processos aqui, né? Então, escolha dos conselheiros, assembleia, tem aqui, né, o documento orientador, né, para poder montar a assembleia, tem todos os pontos, organização do período de administração do processo eleitoral, né, formato de inscrição, qual que vai ser o período, tal, formação da equipe da coordenação do Grêmio Estudantil, né, tem praticamente tudo destacado passo a passo de como fazer cada uma dessas ações, né? Debate, eleição, apuração, divulgação dos resultados. Tem aqui de novo pleito, caso precise. Eu acho que aqui na diretoria a gente nunca teve escola que precisou fazer duas eleições, porque a primeira foi anulada por algum problema, mas caso seja necessário ainda dá para fazer, mas ele tem que ser até o final do mês de março, né? Como tem uma indicação sobre a transição de mandato, fazer uma cerimônia de posse, nem que seja simplesinha ali, mas tirar foto e tal, com eles acho que é importante, né? Gerar registro, a vinculação ali na sede, e depois o cadastro das atas, né? Esse é o trabalho que a gente tem para poder realizar, tá? Acho que ficou legal o site aqui, é o Nicolas que faz, dá para entrar em contato direto com ele, inclusive. E o outro link que eu também já mandei, mas está no final aqui da apresentação, é onde eu tenho aqui os modelinhos, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui o modelinho de edital, que eu faço o edital aqui para poder fazer a convocação ou para assembleia, nesse caso aqui, o edital para lançar a eleição, né? Para que a galera consiga se eleger. Tem modelinho de carta de renúncia, ata de validação da eleição ali do Grêmio, tem o modelinho de ata de reunião, de ata de posse, né, e também da Assembleia Geral aqui para os alunos, tá? E já está tudo com o cabeçalho da Seduc, né, dessa nova gestão, né? Tem pessoal que ainda usa documentação que tem cabeçalho antigo, tá? Eles pediram para a gente fazer esse esforço aí para sempre utilizar os modelos atuais. Então, se já tem um modelo que você usa, só passa ele para cá para a gente ter o cabeçalho, ter tudo certinho, tá bom? Lembrar de ter a identificação da escola também. Tem um tutorialzinho aqui de como fazer a inserção da ata na sede, mas é super tranquilinho, super simples, tá certo? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu acho que eu cobri tudo que eu gostaria de falar, menos nesse primeiro encontro aqui da gente. A gente não vai ter muitas reuniões entre eu e vocês, tá? Passou entre só nós, né? Passando aí as eleições, aí as reuniões já vão ter, claro,
pode contar com a presença de vocês, mas principalmente com os alunos que foram eleitos, né? Eu vou deixar aqui e peço para vocês preencherem. Deixa eu só editar aqui. A internet não cai, não. 2025. Eu vou colocar aqui no chat uma lista de presença que eu vou pedir para que vocês preencham, por favor, que essa é uma ação que eu tenho que cadastrar na sede lá. Vou colocar aqui também no grupinho do WhatsApp. Ixi, bastante gente mandou mensagem para mim. Fica um tempinho sem usar o celular. Vou pedir para que vocês preencham, por favor. Se quiser deixar alguma sugestão também, eu sei que ficou um pouco corrido, né? E aproveitar esses minutinhos finais aí, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser compartilhar, falar um pouquinho de como foi a ação gremista aí na sua escola no ano passado, fiquem à vontade. Eu sei que vocês estão sempre apertados de trabalho, né? A escola vai acontecendo tudo e mais um pouco, principalmente com esse calor que a gente está passando agora, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser falar alguma coisinha, fica livre para abrir o microfone, tá? Só peço que vocês preencham aí a lista de presença, tá? E aí, alguém quer falar alguma coisinha? Quer compartilhar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Lembrando, pessoal, que o meu contato, né, tanto o meu telefone quanto o e-mail, eu enviei nos e-mails anteriores, tá? Se alguém precisar entrar em contato comigo, for alguma emergência aí, eu sempre prometo responder o mais rápido possível para vocês, tá certo? E me convidem aí, se alguém ainda vai fazer assembleia, me dá um toque que eu vou aparecer na assembleia. Se quiserem. Só que eu sou só um, tá bom? É só eu e o Marcelo, né? Então, no máximo 2 pessoas, né? Se eu já tiver assumindo compromisso com uma escola, eu vou acabar assumindo compromisso com quem me chamar primeiro, tá? E também para as eleições, por favor, registrem as eleições, tirem foto, façam vídeo, né? Para não ficar também só na ata de posse, tá? Acho que é legal a gente fazer a documentação de todo esse processo. Galera, alguém tem alguma coisa para falar? Fica à vontade, viu? Não mordo, não. Fica à vontade aí para falar. Se quiser compartilhar alguma coisa e tal. Fala assim para vocês do que eu experienciei no ano passado, principalmente nas N2, assim. Tem uma molecada boa, assim. Espero que alguns alunos continuem. Quer falar, Nilson? Sim, gostaria de falar assim a respeito do celular. No ano passado foi muito utilizado por todas as escolas, né, para fazer prêmio, né? E aí Sim. vai funcionar esse ano, né? Esse é o grande dilema, eu acho que de todos aí, Sim. né? Inclusive o meu. Como é que vai funcionar essa situação? Né? Porque eu me lembro essa iniciativa que teve aí do Provão, aí que você falou aí, ESP e tal, né? Que a escola ganhou Ganhou a caixa de som, sim. a caixa de som, né? Aqui na escola foi feito também, não sei se foi de forma correta e tal, né? Mas eles usaram esse equipamento, né? Foi uma coisa feita assim, né? Caiu aqui para a gente, não, tem que fazer, vamos fazer em tempo recorde, digamos assim, né? E aí a dúvida é essa, como é que vai ser essa situação tão grande? De repente eles vão questionar essa situação, né? Assim, a gente vai ter que ir tateando, né? Mas, assim, creio que algumas coisas eu vou ter que voltar para o analógico mesmo, né? Pro cartaz e tal. É, o que a lei fala é que, assim, se for para uso pedagógico, eu posso utilizar, né? Então, acho que a gente, se for fazer alguma utilização, se tiver uma, tipo assim, o aluno chega assim, Nilson, eu queria fazer um negócio aqui do Grêmio, quero usar o celular. Eu falo, não, peraí. Qual que é a proposta? O que que você vai fazer? Você tem um projetinho? Traz o projetinho aqui na reunião para a gente poder conversar. Tem um objetivo, tem quem vai fazer o quê, tem uma data, qual é a série, quais são os anos que vocês vão fazer. Se ele atender esses critérios, aí eu entendo que se enquadra assim um uso pedagógico. Se não, não.
né? É, porque senão o aluno pode querer utilizar como desculpa para usar o celular. Aí eu até falei outro dia com a Selma, né, com a supervisora, tinha ido no Rivelli no primeiro dia de aula, né, para acompanhar o acolhimento. Eu fiquei meio assim de pegar o meu celular e ficar olhando o WhatsApp, as mensagens, né? Ninguém tá usando celular. Você vai usar o celular no meio dos alunos lá, né? Eles vão te cobrar depois, né? Então, assim, para fazer essa utilização, tem que se enquadrar assim no uso pedagógico. E para ser um uso pedagógico, ele precisa ter propósito, né? Precisa ter propósito para poder acontecer. Mas creio eu que a gente vai voltar lá, não sei o que o pessoal que é mais velho na rede aí. Eu entrei em 2012, o celular com internet ainda não era massificado como era hoje. Então, muita coisa feita no analógico, muita coisa, muito cartaz, muita coisa, muito informativo colado assim nos murais, muito aluno passando para dar os recados de boca a boca, né? Mas a atuação do Grêmio, né? Principalmente quando eles estiverem fora do ambiente escolar, acho que é importante manter ainda assim algumas campanhas, algumas coisas porque eles vão continuar utilizando a internet, né? Eles não vão utilizar nesse espaço que eles estão na escola agora, mas os alunos vão continuar utilizando a internet. É legal que a mensagem e as ações do Grêmio cheguem, né, para esses alunos, para que eles não deixem de fazer, mas que isso seja feito com um propósito, né, com um projetinho e tal. E eles não vão poder falar que eles não sabem fazer, porque a primeira N2 que a gente fizer, depois que eles estiverem eleitos, eu vou deixar um modelo de projetinho e vou explicar tintim por tintim como fazer esse projeto. Vou ver se eu consigo a presença da Letícia, né, que é a nossa representante aqui da diretoria, para ela apresentar alguns projetos que ela fez na escola dela lá no Armando Dias durante o ano passado, tá? Mas a gente tem que ir tateando, né? Assim, não dá para deixar usar como desculpa, né? A ideia não é essa. Mas também não fazer essa proibição total, né? Já que na lei prevê que pode ser utilizado por um uso pedagógico, né? Mas para ser pedagógico, a gente sabe, tem que ter planejamento, tem que ter principalmente intencionalidade, né? Para poder incluir esses alunos aí, tá certo? Pessoal, mais alguma dúvida? A gente tem 7 minutinhos ainda aí. Vocês veem que eu falo muito, né? Espero que nas próximas aí eu conte com a Letícia, porque ela me ajuda bastante, né? Era para o Marcelo estar aqui hoje, tá? Mas ele está numa reunião sobre o plano de ação da diretoria, né? Então, como ele ficou com um dos grupos lá para montar a documentação, ele não pôde estar presente, tá? Mas o Marcelo, novo supervisor, né? Ele pegou no finalzinho do ano passado, também está como ponto focal do Grêmio. Bom, galera, acho que é isso. Agradecer bastante vocês aí, que eu sei que é difícil parar aí tudo que vocês estão fazendo para poder acompanhar, ou ter que ouvir aqui e ficar resolvendo as outras coisas. Sei que é bastante complexo, não é um pouco não, é bastante complexo. Agradeço muito a presença de vocês, né? A gente vai estar nessa parceria aí durante esse ano aí de 2025. Precisando de mim, entre em contato direto, tá? Manda mensagem, pode mandar áudio que eu escuto. Tem meu telefone. Eu só tenho um telefone só que é o que eu mandei por e-mail, né? Tem o meu ramal também, se quiser ligar, né? Tem o e-mail. Se tiver com dificuldade de executar alguma coisa, de planejar alguma coisa, entre em contato comigo que a gente faz orientação. Se precisar, eu vou ir na escola também. E também me convidem para as ações aí que seus grêmios forem fazendo e tal, que esse ano eu pretendo acompanhar um pouquinho mais de perto, né? No ano passado eu tinha, assim, eu não posso falar que eu vou nas 71 escolas, tá? No ano passado eu consegui ir exclusivamente em 15 escolas só para tratar de Grêmio. As escolas que eu acompanhava não vale porque eu sempre ia, né? Mas esse ano eu pretendo aumentar esse número, né? Se eu com o Marcelo, né? A gente conseguir, ele cobre metade, cobrir metade, eu acho que a gente pelo menos fazer uma visita aí e ter uma conversa mais tete a tete com os alunos aí depois que eles estiverem eleitos, né? Chapas estiverem eleitas. Então, acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Tem a listinha aí de presença, por favor, não esqueçam de. Vou deixar ela aberta, tá? Não esqueçam de preencher aí e tal. Vou encerrar, né? Até quinta ou sexta-feira, tá?
eu mando um e-mail com a gravação e também com a apresentação. Mas saindo daqui agora, eu já mando a apresentação para vocês através do grupo do WhatsApp. E depois eu mando oficialmente através do e-mail, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Só tenho a agradecer aí a vocês, né? E, por favor, precisando, contem comigo, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Boa semana pra gente. E vamos lá, mais 2 semanas a gente tem pelo menos um carnaval para dar uma respirada aí antes da prova paulista, né? Tchau, tchau. Obrigado, viu? Até mais.